Olá, check-outianos! E agora é um momento muito especial e muito esperado, que a gente vai para uma entrevista muito legal. Isso mesmo, Lê. E na verdade, é uma entrevista duas em uma. Estamos aqui com dois grandes ex-checkoutianos muito brabos, o Jonas e o Jefferson. Bem-vindos, meninos! E eu gostaria que vocês começassem se apresentando. Quem começa? Perfeito, eu começo. Muito prazer, pessoal. Obrigado pelo convite. Estou bem animado em estar aqui. É a primeira vez em um podcast. É muito prazer, eu me chamo Jefferson, tenho 26 anos atualmente, sou formado em administração, sou sócio da BJoy, a gente vai contar bastante sobre isso, e trabalhei um bom tempo na Checkout. Isso. Eu já introduzi um pouquinho sobre a BJoy, a gente é sócio. Agradecer novamente também, obrigado pelo convite. A gente estava muito ansioso, pensando na história que a gente podia contar, lá relembrando atrás. Então, para quem não me conhece, sou o Jonas, tenho 27 anos, sou sócio do Jefferson na BJoy, que está quase há 8 anos no mercado, então tem muito assunto para contar aí. Uma empresa quase com uma década, né? Exatamente. E é uma honra pra mim estar entrevistando vocês dois, porque eles fizeram muito parte da minha trajetória de quando eu era aprendiz. Via eles quando eu fiz o curso semanal, tive a oportunidade de vir pro administrativo com muitos ensinamentos do Jonas e do Jefferson também ao decorrer da minha jornada. Então é uma inspiração pra mim ter vocês dois aqui, e eu tenho certeza que a gente vai conversar hoje vai inspirar várias histórias checkoutianas. Com certeza. Exatamente. Então é uma entrevista muito esperada pelo Bercê, por toda a Checkout, a história de vocês. As pessoas falam muito de vocês até hoje. Então bora começar do comecinho mesmo. Então gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre a infância de vocês, sobre a realidade, os sonhos de vocês e os caminhos que trouxeram vocês até aqui. Então, Jefferson, conta um pouquinho pra gente como foi a sua infância, a sua família e como surgiu a vontade de ter seu próprio dinheiro e pensar no seu futuro. Perfeito, legal. Sempre vim de uma família pobre, nunca cheguei a passar necessidade, mas era uma família pobre, não tinha coisa, eu queria videogame, brinquedo, etc. Sempre fui mais privado disso. Então, desde o início eu pensava, eu tenho que trabalhar pra ter as minhas coisas, que era o que meus pais faziam. Se meus pais trabalham e têm dinheiro, eu também vou trabalhar e ter dinheiro. Então, desde criança eu pensava em trabalhar, só que não era fácil uma criança conseguir um emprego. Ainda bem que não é fácil isso. Mas teve um belo dia que eu tava na rua brincando e eu pensei, eu quero muito dinheiro, quero ter videogame com meus amigos, quero ter brinquedo. E comecei a circular pelo bairro procurando um emprego em Lava Rápido. Porque eu já tinha visto outras crianças trabalhando em Lava Rápido. Nessa época eu tinha 12 para 13 anos. E consegui até um emprego depois. Eu acho que eu visitei uns 5 Lava Rápidos. Consegui emprego em um. Eu lembro que era bem na época das férias. Fiquei super animado, feliz. O tiozinho do Lava Rápido concordou assim que ele conversou comigo, gostou. E na hora de apresentar pra mãe, ela não gostou muito da ideia. Ela, como assim você trabalha em Lava Rápido? Você tem 12 anos, 13, você é uma criança. Eu falei, mas eles não me dão dinheiro, como que eu vou ter as minhas coisas então? E comecei a trabalhar no Lava Rápido. Só que não foi uma experiência muito legal. Ali eu já percebi como funcionava a realidade do trabalho. Porque eu fiquei nesse Lava Rápido, acho que alguns meses, inclusive. E teve um momento, eu sempre pensei, eu lembro até hoje, recebia R$1 por cada carro que eu lavava. Então eu lavava um carro completo, eu recebia R$1 e o pagamento era variável. Se eu não trabalhasse, se eu não lavava o carro, eu não recebia nada. E teve algumas vezes que eu fui pro Lava Rápido, não tinha nenhum carro, porque o dono não conseguia vender bem ali, não tinha nenhum carro e eu não recebia nada. Passava o dia todo lá sem receber nada. Só que teve um belo dia que eu lembro que eu lavei, acho que cerca de 3 ou 4 motos. Chegou no final da semana, eu não recebi o pagamento daquelas motos. Aí eu questionei, achei ruim, eu falei, mas como assim? Eu trabalhei, eu lavei a moto sozinho. E aí o tiozinho do Lava Rápido simplesmente falou pra mim que não, que moto era muito pequeno e que simplesmente não ia pagar por causa disso. Aquele dia eu fiquei muito bravo, voltei pra casa muito bravo, falei, fiquei o dia todo lá no Lava Rápido, lavei essas motos e não ganhei dinheiro. Então eu decidi não voltar mais lá, não voltei. Só que ainda assim eu queria dinheiro. Então eu fui procurar emprego em outro Lava Rápido. E esse foi um pouquinho mais chato, porque eu recebi até 50 centavos por moto, foi a primeira coisa que eu perguntei quando eu fui entrar lá. Só que era muito perto da minha escola, então tinha uma certa vergonha de 13 anos ali, algum colega meu que saiba brincar e eu lavava trabalhando. Então fiquei um certo período, só que tem um momento que eu decidi sair também. Caramba, é o primeiro impacto e a primeira frustração com um trabalho informal, né? Tão novo, né? Com 12 para 13 anos. Pois é. Bom, e o que vocês têm em comum é que os dois começaram a trabalhar praticamente ali na mesma idade. E você também começou muito cedo, né, Jonas? E eu queria saber, você começou muito cedo com experiências informais também. Então eu quero saber um pouquinho sobre essas experiências que você teve aí desde novo. A experiência, como é que foi a sua infância com a sua família, especialmente, né, por conta da doença do seu pai na época. E como que isso impactou nas suas escolhas dali pra frente. Conta um pouquinho pra gente da sua incrível história. Uhum. Isso. Bom,
Meus pais são nordestinos, né? Minha mãe é diarista, meu pai é predeiro. Acho que tem muita gente que tem os pais assim também. Qual Trabalho região informal. do Nordeste, só pra gente poder... Ceará. Ah, Ceará, são nordestinos. bem arretados, então. A cidade dizem eles que a casa deles era uma casa, tinha 2 km, tinha outra casa. Então Eita. era bem sertão mesmo, interior bravo, assim. E eles vieram pra São Paulo pra tentar mudar a vida. Tem muita gente que vem, faz a mesma coisa, né? Sim. E vieram sem nada, né? O pai chegou, veio trabalhar de obra e tudo mais. Até então ele não sabia que tinha doença de Chagas. Ele foi descobrir, depois de um bom tempo, que a doença de Chagas, ela demora, pra quem não conhece, é uma doença que ataca muitos órgãos no seu corpo inteiro e demora muito pra se espalhar. Então ele pegou essa doença com 17 anos. Ele fazia aquelas casas de barro, sabe? No Ceará, assim. Sei, nossa. É bem antiga mesmo. Aham. A primeira vez que eu ouvi falar disso foi por causa do João Gomes. Sim, Ele sim. comenta muito sobre As casas de isso. taipo. É, mas são bonitas. Hoje em dia a gente Sim, vê como sim, maneira estética, né? Sim. Hoje em dia não se faz mais. E naquela época tinha um besouro, né? Essa doença se espalhava pelo besouro. Então, tinha casa de barro lá e tal. Às vezes o besouro se instalava lá e picava a pessoa depois de muito tempo que ela ia perceber que estava com essa doença. Então, o pai veio para São Paulo, veio com minha mãe para conseguir algo. Já tinha um irmão mais velho. Então, o meu irmão mais velho tinha uns 4 anos, mais ou menos. Já fazia essa parte de trabalho de manual, predeiro, fazia toda essa parte. Aí que ele descobriu que tinha essa doença. Ele foi pro hospital, começou a fazer várias cirurgias, teve que tirar metade do esôfago, pulmão. O coração dele incha muito, né? A doença de Chagas ataca vários órgãos. E pra você ter noção, de 100 pessoas, o médico falou pra ele, passa uma. Então ele falou que desanimava, mas tinha fé que poderia ser a única pessoa que poderia se salvar. E durante esse período, meu pai não trabalhou, que era cirurgia atrás de cirurgia. Então tinha meu irmão mais velho, e a mãe estava em casa. E ela começou a empreender também. Ela fazia pastel, vendia na rua, para conseguir ter uma renda ali e não passar necessidade, né? Tinha alguns amigos que ajudavam também, com cesta básica e tudo mais. E a casa que a gente morava era uma casa muito pequena. Tinha uns 25 a 30 metros quadrados. Na comunidade do Rio Pequeno ali. Então, cresci até meus 15 anos lá. Fiz muitos amigos. Passando esse problema do meu pai, ele conseguiu se recuperar, teve sua recuperação, fazer também o trabalho manual novamente. E aí veio eu, né? Nasci. E veio mais meu irmão mais novo também. E meu pai, ele gosta muito de querer as coisas já fazer na hora. Então, você conhece meu pai como é que é. E aí ele tirou a carta e decidiu ir pro Ceará. Falou, vou pro Ceará de carro pra provar que eu consegui, né? Comprar um carrinho lá, tal. Um Gol quadrado na época, um Gol quadrado. E foi pro Ceará, tudo certinho. A viagem correu perfeitamente. E um belo dia lá, há muito tempo atrás, 2006, eu tinha 6 anos mais ou menos. Eu tava enchendo o saco do meu pai pra ir pra casa. Ele tava na casa de visita lá, sabe aquela criança que fica perturbando o pai? Puxando a calça assim, quero ir pra casa, ir pra casa. Era eu, tava lá enchendo o saco. E aí, ele falou, tá bom, vamos pra casa. E nessa que a gente foi pra casa, foi uma imprudência, né? Mas acontece, 7 pessoas no carro. E o carro, estrada de terra é diferente. Quem sabe que dirige, o volante puxa e tal. E o pneu estourou. Aí a gente teve um acidente de carro. Então foi mais uma dificuldade que teve que passar também. O carro deu PT total. Graças a Deus ninguém morreu, né? Ninguém faleceu nesse acidente. O carro chegou a capotar algumas vezes. Eu voei pela janela, então voei bastante. E nessa que o carro ficou capotando, ficou amassado o teto. E quando o carro veio pra cima de mim, ele chegou a ficar em cima de mim assim, só que o teto, como estava amassado, não chegou a acontecer nada. Então saí ileso. E a mãe, que foi a mais grave, assim, teve uma fratura no braço, mas ainda bem que ninguém se prejudicou muito. Nisso, perdemos tudo, né? Era um carro que a gente tinha para voltar para São Paulo, a gente foi para Ceará com um carro e para voltar para São Paulo. A gente ficou 2 meses lá esperando o carro tentar arrumar, não deu para arrumar, vendemos o que sobrou, foi sucata. E o dinheiro que sobrou, ele veio para São Paulo, então mais uma dificuldade que a gente teve que passar, né? Até ele se recuperar o carro também, então foi bem difícil. Eu falo que minha infância foi com muito desafio, mas estamos aqui, estamos melhor que antes, vamos dizer assim. Sim. Fala um pouquinho das suas experiências informais também. Você Boa. começou a pegar alguns serviços também pra fazer, né? Isso. Agora sobre a parte profissional de informal. Eu sempre gostei muito de desenhar, né? Então, sempre gostei muito de desenhar. Muitas artes da Checkout, inclusive tem uma pegada sua de desenho mesmo, né? Exato, exatamente. Eu desenhava manual, depois eu comecei a entender sobre programação. E eu sempre quis dinheiro também, que nem o Jess falou. Eu queria ajudar em casa, eu via que meu pai podia dar uma coisa pra mim, não podia dar uma roupa, uma camiseta, um tênis. Eu falei, então, já que eles não podem, eu vou tentar ajudar, né? Eu entreguei folheto,
Então, fiz alguns trabalhos, era R$10 pra entregar 2.000 panfletos. Ficava a tarde inteira entregando folhetos. Eu peguei essa época também, é bem isso mesmo. É um número grande de coisa pra fazer pra você conseguir algum mínimo assim pra... Nem o mínimo, né? Nem pouco menos do mínimo. Mas eu fui duas a 3 vezes, se eu não me engano. Eu comprava o salário que eu recebia, eu comprava uma coxinha e um suco de laranja. Aí não dava, né? Aí acabava. Uhum. Aí comecei a trabalhar informalmente com Photoshop, já que eu sabia desenhar, fazia cartão de visitas, fazia flyers e eu vendia na internet. Eu criei um perfil lá no Facebook e anunciava cartão de visitas, R$30. E conseguia vender ali, tirar um dinheirinho extra, mas nada era muito fixo, então era mais renda extra mesmo, informal. Quando tinha, eu fazia algo, flyer também eu fazia, então era mais informal. Era mais pra comprar suas coisas mesmo, né? Isso, comprar algumas besteirinhas. Eu lembro que eu fazia uma bacia de doces, né? Com o meu irmão, comprava salgadinho fofura, comprava pirulitos ali, doce de abóbora. Aquele negócio de comprar roupa legal pra ir pra escola, né? Assim. Aí você vê os seus amigos tudo com uma roupa diferente e você não tem nada, Você, mexe com a autoestima. Mexe muito, né? Aí você quer ter aquilo também. Então, você conseguindo pelo menos já trabalhar pra comprar. E esse dinheiro ajudou pra comprar alguma coisinha nesse trabalho informal? Ajudou. Eu consegui comprar umas camisetas. O tênis era mais caro. Aí eu consegui dar uma inteira ali pra meus pais completarem, mas ajudou bastante. Você tinha quantos anos, mais ou menos, nessa época? 13, 12 anos. E qual que era a perspectiva dos seus pais, né? Porque vocês passaram por vários desafios, e aí eles viram ali você tão novo, já com essa maturidade mesmo, precoce até, né? De procurar onde tivesse oportunidade para fazer uma renda. Qual que era a perspectiva deles? Você sente que eles apoiavam? Ou sua mãe foi igual a do Jefferson? Não, menino, como assim? 13 anos, ganhar R$1. Sim. Como que foi isso? Como eles trabalham também muito cedo, né? Uhum. Tipo, meu pai trabalhou com 10 anos. Minha mãe também. Então, eles apoiavam porque eles entendiam que era preciso também. Não tinha como falar, não ajuda. Sim. Para eles também ajudava bastante. E eu lembro até hoje, uma coisa muito marcante. Tá falando até com a minha noiva esses dias. Que eu vi um Timberland assim na prateleira, falei, nossa, que tênis lindo, era R$250. E eu fiquei, cara, será que eu vou conseguir comprar um dia? Aí eu falei, puxa, a mãe assim, eu quero aquele. Ela, não dá. Uhum. Eu falei, puxa, vou trabalhar então, vou tentar comprar. Não consegui comprar, mas deu pra comprar outras coisas, umas roupas, deu pra comprar outros tênis. Foi um primeiro passo pra você não passar mais vontade. Exatamente. Sim. Eu sempre, de aí em diante, falei, eu quero conquistar minhas coisas, seja o que seja, eu vou trabalhar pra conquistar. Bem, agora eu tenho uma pergunta para os dois. Eu quero saber como surgiu a oportunidade no supermercado, como vocês conheceram os programas de desenvolvimento da Checkout e... É isso, quem começa? Vamos lá. Legal, eu posso começar. Foi até curioso, porque eu diria que é o destino. Tem um mercado perto da casa da minha mãe, que tem um supermercado lá, não recordo o nome exatamente agora. Só que era um mercado que eu recordo que a gente não ia nesse mercado. Nada contra que não era tão perto assim, então a gente não ia nesse mercado. Aí teve um belo dia que a minha mãe foi lá, foi realmente uma das poucas vezes que ela foi, e tinha uma placa lá, oficialmente tinha uma placa lá, falando que contratava Jovem Aprendiz. Na época era Jovem Aprendiz. Eu falei, bacana, vou me inscrever. Eu já tinha feito 14 anos, tinha acabado de sair do Lava Rápido, procurando o que fazer também, nada por enquanto. Eu lembro que eu me inscrevi, eu fiquei muito ansioso. Falei, nossa, agora eu vou trabalhar, vou ter meu dinheiro fixo. Minha mãe ficou empolgada também, porque ia ter um emprego formal, não ia ser nada de bico como Lava Rápido também, sentiu uma insegurança nisso. Sim. Eu fiquei muito tempo esperando chamar, acho que foi alguns meses, uns 4, 5 meses, e chamaram pra entrevista. Nisso que chamaram pra entrevista, eu lembro que fiz 2 entrevistas. Uma entrevista, a primeira foi na própria empresa, na própria Checkout, pra conseguir ficar no banco deles e depois ir pro supermercado, e depois chamaram a entrevista do mercado mesmo. Nessa vez no mercado eu fiquei bem nervoso, não lembro até hoje, eu acho que eu nunca fiquei tão nervoso em entrevista de emprego, fiquei muito nervoso, só que ainda assim, com aquelas pessoas que estavam, eu vi que eu tava me saindo bem, então eu saí da entrevista super empolgado. E cerca de uma semana também me chamaram e eu comecei a trabalhar no mercado. Legal. Você é muito confiante, você acha que essa confiança que você teve ali de... A gente ouviu um pouquinho, né, da história... E você falou, não, eu fui muito bem na entrevista. Ele citou isso várias vezes. Você acha que essa confiança te ajudou ali naquele momento? Não sei, é que olhando em retrospecto eu vejo que eu fui bem. Eu vejo que eu fui bem, que eu tava confiante. Só que na época eu tava muito nervoso. Tipo, eu vi que eu tinha ido bem por causa de outras pessoas. Vendo que elas respondiam, como que elas agiam, por que elas queriam trabalhar. E eu vi que no meu caso era muito diferente delas. E dá pra perceber também que a entrevistador tava gostando. Agora, na época, eu não diria que foi confiança, não, que eu tava bem nervoso. Sim, muito foi novo também, né? Exato. Sim. E como que foi o choque de ganhar R$1 por carro, se lavar,
e depois ter um valor fixo. Como é que foi isso Foi pra você? maravilhoso. Qual era o valor, né? Vamos... Qual que era o valor? Na época era R$400 por mês. E, nossa, maravilhoso. Uhum. E o melhor nem era a parte dos R$400, é que era fixo todo mês. Então, Sim. eu sabia que todo mês ia ter R$400. Não ia ser um mês, uma semana que eu ia ganhar R$20, outra que eu não ia ganhar nada, Sim. ficando o dia todo no local. Então, foi maravilhoso. E como o Jonas comentou também, né, tipo, eu comecei a fazer plano. Então eu quero comprar essa camiseta, quero comprar esse tênis. Podia começar a fazer plano. Legal. E como que foi a trajetória de vocês dentro do programa de desenvolvimento? Calma aí. O Jonas não contou como ele conheceu a oportunidade dele. Desculpa. Mas foi bem parecido com o Vamos do voltar um Jets. pouquinho. Aham. Eu quero saber se o Jonas ficou nervoso também, porque o Jonas, ele sempre foi o cara da comunicação. Quero saber... Nem sempre, na real. Eu quero Nem saber o sempre. seu desenrolar. A Checkout tem um pezinho nisso. Tem um pezinho nisso. Eu era muito tímido, muito tímido. Eu sou tímido ainda hoje, mas antes eu era, tipo, extremo. Não conseguia falar em público, não conseguia fazer entrevista, mas sobre o processo de aprendizagem, como que conheci, foi também através de mercado. Foi um folheto, na real. Na época era muito folheto, né? E a mãe trouxe aquele folheto e falei, aceita trabalhar com 14 anos? Vai. Primeira impressão é golpe. Gol. Vou dar meus dados lá e eles vão hackear algumas coisas assim. Beleza. Me cadastrei, foi muito rápido o processo. Na mesma semana que me cadastrei, já chamaram para um centro de aprendizagem próximo, né, da minha casa. E eu fui lá. Também estava curioso para saber como que era, porque foi só um folheto que eu vi. Então, assim que eu cheguei, eu já botei fé que era de verdade. Tinha muita gente trabalhando já também na função que eu queria. E aí, teve o processo de entrevista. Uhum. Passei tranquilo também, não tava tão nervoso no dia, mas passei tranquilo. Tinha 2 pessoas, então para mim foi mais tranquilo essa parte de nervosismo, né? E aí entraram em contato comigo, foram bem rápido também, em cerca de 2 semanas já comecei a trabalhar, assinar minha carteira. Eu lembro até hoje, foi 2014, em março, dia 14, eu lembro a data que assinou o contrato, pra você ter noção. Então, Foi a assinatura da carteira, né? Nos Da dois carteira. casos de vocês. Exatamente. Foi a gente assinando, carteira assinada. Nossa. Então, pra quem trabalhava correndo folheto, entregando por R$10, ter uma renda fixa mensal é muito diferente. Então, ter uma renda extra, como você comentou. Já deu pra começar a sonhar, né? E eu lembro também que, na época, o mercado que eu fui chamado era bem distante, porque não tinha tantos mercados assim perto da minha casa. Então tinha esse que era do lado, só que nele não tinha vaga, e o mercado que me chamaram era bem distante. Tinha que pegar 2 ônibus, tudo, e na hora que me ligaram, eu pensei, eu vou ir. Por mim, tudo bem. Agora a questão é se eles vão aceitar, quando virou a Sim. distância. Mas foi bem legal. Eu topei, tanto que deu super Sim, certo. E era longe, era longe. Eu acho que não pode desanimar. Foi mais ou menos em 2013, 2014 que vocês começaram, né? Isso, foi em 2013, exatamente. Como a Checkout 14 nasceu em anos. 2010, foram 4 anos, vocês foram um dos pioneiros da empresa, Sim. né? E aí a gente vê hoje, os jovens, eles tem jovem que mora 20 minutos do mercado, a Sim. 30 minutos do mercado. Nossa, seria um sonho. Sim, porque agora a gente cresceu, temos vários parceiros, então é legal ver como a evolução de vocês, da época de vocês, na nossa época já, Sim, né, Lê? nossa época. E como é a Checkout hoje em dia, né? Sim, bem legal. E uma outra pergunta, no seu caso, por exemplo, que morava mais distante do mercado, como que foi isso, né? Porque você estava estudando, foi a sua primeira experiência formal e era muito longe. Então, como que foi para conciliar e o que te motivava a continuar ali sem desistir daquela oportunidade? Legal. Sendo bem sincero aqui, sem glamorizar nada, o que me motivava era o dinheiro. De fato, Sim. conseguir ter o meu dinheiro no final do mês. E o maior desafio era a questão do ônibus, porque eu não estava habituado a pegar ônibus sozinho. Como eu era muito novo, não tinha o costume de pegar ônibus sozinho. Toda vez que eu pegava ônibus era com a minha mãe, com meu pai. Então, tive que aprender a pegar ônibus sozinho. Eu lembro que o fez o trajeto comigo algumas vezes de ônibus ainda, viu? Eu estava confiante. E quando eu fiquei, eu comecei a ir. Só que eu tinha muito receio porque eu saía muito tarde do mercado. Então, nesse momento, eu não saí da escola, eu não mudei o período da escola. Eu continuei estudando de manhã e trabalhava à tarde. Só como era muito distante, eu acordava cedo pra ir pra escola. Chegava da escola, eu voltava a pé da escola, que também era distante a escola. Nossa. Chegava da escola, só tinha um tempo de almoçar, trocar de roupa e já pegar os ônibus, que era muito distante. Eu acho que eu demorava 1h30, 2 horas nesse trajeto, porque tinha que esperar o ônibus passar também, que não era nada rápido. E quando eu saía à noite, pra mim era o pior horário, porque eu tinha muito medo de ser roubado. Eu pensava, já tenho um pouco de dinheiro. Se eu for Ainda me roubado, roubam, se eu for roubado, só faltava essa. Eu lembro que saía mais ou menos, era quase 9 horas da noite do mercado, chegava em casa por volta de quase 11 também, por conta de 2 horas de trajeto. Foi cansativo, mas hoje em dia eu vejo que valeu a pena. Se não fosse eu, não tinha conhecido o Jonas. Viu como Pois valeu a pena? tá vendo? O Bom. casal, a sociedade casal, Sim. é quase fazer um K-drama. Só ser um casamento. E aí eu queria saber de vocês
como foi a trajetória de vocês dentro do programa de desenvolvimento, primeiro? Bom, sobre o programa em si. Eu gostava muito de ir pro curso, né? Foi 15 dias de aprendizagem lá. E aí, se conhecemos, né? Uhum. Eu acho que eu passei 2 dias sem... No treinamento nos últimos mesmo? 10 anos, sim. Eu acho que passei 2 dias só no curso lá, sem se ver o Jefferson. Depois pra cá, tá junto Pra comigo. sempre, pra aham. sempre. Então foi muito bom. Aprendi muita coisa lá no curso inicial, né? Que é o módulo inicial de 15 dias. Aprendi comunicação, aprendi sobre equipe, teve dinâmicas, então foi muito interessante. E aí, conheci o Jefferson, a gente começou a virar amigo e depois foi pro mercado. Quer contar um pouquinho sobre essa parte também? Conto. Então, a gente fez, não sei como que é hoje em dia, né? Mas há 10 anos atrás, 12 anos atrás. 12 anos atrás. 12 anos atrás. Pioneiros da muito tempo. checkout, O literalmente. Brasil nem tinha tomado 7-1 ainda, né? Nossa, eu lembro disso. Você vai falar isso em ano de Copa, cara. Bate na madeira. Mas eu lembro, como o Jonas comentou, que era muito legal ir pra checkout, porque se eu não pegava ônibus sozinho, imagina pegar trem, metrô sozinho, eu me sentia muito adulto. Eu falei, cara, eu sou muito responsável, eu tô pegando... Era uma aventura, né? E aí era um mundo totalmente diferente de qualquer lugar de São Paulo. Você está no muito centro. diferente. Exato. Fiquei bem apegado ao centro, inclusive, nessa época. Eu achava muito legal ir pro centro. E nessa época era diferente, não sei se ainda é, né? Mas enfim, na época o curso era como? Era um curso inicial de 15 dias, então eram 15 dias direto. Viu o Jonas durante 15 dias. Presencial. 15 dias presencial. E tinham várias coisas que eram abordadas, como o Jonas comentou, você aprendia muita coisa pra de fato chegar no mercado preparado. E eu acho que isso me ajudou muito a chegar no mercado preparado, você chega mais confiante mesmo, Sim. você sabe exatamente o que esperar quando você chega no mercado. E depois tem o curso que era uma vez por semana e também era presencial. E nesse curso, que eram 15 dias, quando você ia pro presencial, mudava. Então, por exemplo, a gente conheceu várias pessoas, dessas várias pessoas, cada um foi pra uma turma, um dia diferente, porque tinha que encaixar os dias da semana. Você lembra o dia que a gente fazia o curso? Terça-feira. Que memória boa. E veio a calhar que eu e o Jonas fazia o curso de terça-feira juntos também. Eu falei, que maravilha, já conheço alguém já. Porque o nosso medo era isso, né? Como o módulo de 15 dias é todo dia você indo presencial, você cria vínculos, né? Faz amizades e tudo mais. Sim. E aí, de repente, todo mundo se desfez, cada um foi pra um canto, falou, quem será que vai cair no mesmo dia que eu? Tô ansioso, não tinha WhatsApp naquela época, Sim. era Facebook, então você, para manter contato, era mais diferente, né? E aí coincidiu de a gente ir na mesma turma no mesmo dia. Então foi bem legal. No mesmo horário, né? Porque tinha um horário diferente também. Verdade. Foi o destino. Verdade. Foi o destino. E aí, vocês ficaram uns 15 dias lá no presencial juntos, mas depois vocês se separaram, porque vocês eram de mercados diferentes. Isso, regiões E diferentes. como que foi o início na loja? Entrar, não conhecer as atividades, como que foi? Eu digo que eu não tinha muita sorte, porque... porque eu trabalhei no período da tarde e de manhã tinham cerca de, eu acho que 3 aprendizes, e à tarde entrou só eu. Então não tinha ninguém pra eu conversar, pra eu falar, esse daqui também é meu parceiro, vamos aprender as coisas juntos. Não, era somente eu. Então eu aprendi muito na marra, porque lá no supermercado, na época, os funcionários de lá viam que era aprendiz, mas também tinha que trabalhar. Tipo, entendia que você é um funcionário, você tem que me ajudar igual. Então eu sentia muita pressão nesse quesito, quando eu comecei, que eu achava que eu tinha que entregar a mesma coisa com outro funcionário, só que hoje em dia eu agradeço muito por isso, porque eu vi que de fato ninguém passou a mão na minha cabeça e falou, não, você Sim. aprendi, você tem que trabalhar menos. Não, realmente trabalhei igual com todos, inclusive ganhei o respeito de todo mundo lá, isso daí foi bem legal. Quando eu cheguei, o primeiro dia que eu cheguei no mercado, eu fui muito nervoso. Eu não sabia pra onde ir, o que falar. Quem procurar, né? Quem procurar, o que fazer. Só que tive bastante suporte. Então, a primeira semana ali, eu lembro que me acompanhavam muito. E na segunda semana, eu comecei a fazer bastante reposição sozinho. Aí eu me senti mais confiante. E além da reposição, você passou por algum outro setor? Mais ou menos, como eu comentei, tinha um aprendiz de manhã que eles ficavam num setor único e eu também ficava num setor que era esse mesmo à tarde. Só que como eu trabalhava à tarde, quando eu chegava já estava um pouco organizado, então não tinha muito o que fazer, que era o Sim. setor de doces. Então eu começava a ajudar todo mundo da loja. Eu parava, cada repositor, não sei se as pessoas conhecem, cada repositor é responsável por um corredor, Sim. por uma área específica. Então eu passava de corredor em corredor, comecei a fazer amizade. Fiquei tipo um dia inteiro no corredor, por exemplo, de bebidas, um dia inteiro no corredor de massas e assim por diante. Então eu fazia a minha reposição, mas ajudava os outros também. Legal. E você, como é que foi seu primeiro dia? O dia foi... Eu lembro até hoje, eu tava muito ansioso, não sabia por onde começar. Será que ficar aqui parado? Será que ficar olho pro outro lado? O que eu faço agora? Ninguém pediu pra nada fazer. Vou me auxiliar naquilo, então... Eu acho que o primeiro dia foi muito proatividade. Se não tivesse isso, eu ia ficar mais perdido ainda. Então, Sim. o primeiro dia foi mais assim. Mas ao longo do tempo, eu passei muito pelo mercado, né? Eu digo passei porque eu fui pelo
empacontador, Por primeiro. todos os setores, né? Todos os setores. Uhum. Passei pela reposição, inclusive todo o setor de reposição, hortifruti, bebidas. Quem trabalha com bebidas é um pouco diferente, quem trabalha com pão é um pouco diferente também. Fui pro setor da padaria, então eu fazia atendimento lá na padaria também. E conheci muito o mercado. Então aprendi muito mesmo. Agradeço por isso, inclusive o Jeff comentou. Se não fosse esse movimento, né, de conhecer o negócio em si, eu não tinha, talvez nem tinha entendido como que o negócio funcionava hoje, né? Sim. Eu aprendi muito como o negócio funciona. Aprendi todos os setores e tinha muito contato com o gerente, falava muito com ele, tirava dúvidas. Ele era muito aberto para essa parte de querer ajudar. Então, foi bem legal essa parte que rodei bastante nos setores. Então, Mas você o- sente... Pode falar, Letícia. Cavalheirismo em primeiro lugar, obviamente. Então, você sente que essa rotatividade mesmo ali nos setores do supermercado contribuiu para o seu futuro, o futuro Sim, da com empresa de certeza, sem vocês dúvidas. hoje? Porque você aprende como se funciona o negócio. Uhum. Não é só você aprende, não, você aprende como funciona o negócio desde a base do atendimento, que é o empacotador, para a Sim. base de reposição e até o atendimento final, que você ficar na parte do caixa lá com o pessoal, fazer atendimento. E sempre mostrar um pouquinho a mais. Ah, Sim. pediu isso? Mostra um pouquinho a mais, não vai custar nada. Entender É. o tipo de cliente, entender Sim. todo o Sim. processo. né? E Inclusive você não isso. faz para os outros, né? Você faz para você. Quando você faz para você, você desenvolve. Viu? Sim. Mais uma prova, porque eu acho que você, apesar de ser tímido, você fala que é tímido, você é desenrolado, cara. Tem que ser desenrolado. Essa é a Tem que questão, tem que ser desenrolar. desenrolado. E aí eu queria saber se tem alguma história marcante de vocês no mercado, que vocês lembram. Eu tenho uma bem marcante. Na época, o programa, ele te fazia avaliações, para garantir que, de fato, o jovem que estava no mercado, ele estava trabalhando bem. Porque o checkout faz todo esse acompanhamento. Então, semanalmente, ia uma pessoa no mercado para avaliar. E não avaliava somente eu, mas todos os jovens que trabalhavam ali. Só que era curioso, porque normalmente o avaliador que ia lá, ele ia de manhã. Então, ele pegava os funcionários no período da manhã e, incluindo, me avaliava também, que era o supervisor de manhã. Só quando eu entrava, ele já estava saindo. E aí eu fui algumas vezes recebendo avaliação, tudo, e eu recebi uma avaliação meio que mediana, não era uma avaliação ruim, só que eu sabia que eu trabalhava muito bem. Então eu questionava isso, eu falei, mas eu trabalho bem, por que eu tô com essa nota aqui? Tipo, eu entendo. E eu questionava o que faltava pra eu chegar numa nota máxima. Porque até então eu não sabia quem que me avaliava, eles não divulgavam. Até que chegou um momento que eu falei, não é possível. Tipo, realmente tem alguma coisa errada aqui. Eu comecei a questionar quem que me avaliava no mercado. E quando ver a pessoa de manhã. Então, eu lembro que eu conversei isso lá no mercado. Conversei, claro, de maneira bem tranquila, mas conversei no mercado, conversei no checkout. E prontamente a checkout já resolveu. E eu comecei a ser avaliado por pessoas que trabalhavam à tarde no mercado. E aí minha avaliação aumentou muito. Até porque isso tem impacto direto no seu desempenho, em como você é Exatamente. visto dentro do supermercado, né? E sendo bem sincero, o que mais me impactava era, porque eu sempre tive vontade de trabalhar internamente na checkout. Então eu sabia que durante todo o período eu tinha que ter uma avaliação exemplar. E eu pensava, como que eu vou ter uma avaliação exemplar se a pessoa não consegue ver o que eu tô fazendo Sim. e me avaliar? Isso me preocupou muito. Então, por isso que, inclusive, fui bem insistente. Se não fosse isso, eu acho que eu acabaria deixando passar, com medo de discutir ou acharem ruim. E é importante essa questão, porque além de garantir um futuro, né, que era a sua visão, você se alinhou ao que a necessidade do mercado, né? Porque você recebe boa avaliação, não é não é uma receita, né? Uhum. Que você Sim, tem que seguir Sim. certinho para ser bem avaliado. Cada mercado tem o seu tipo de cliente, cada cliente vai ter um tipo de necessidade, então você se alinhou a isso para conseguir cada vez se deslanchar mais, né? Sim, exatamente. Então é mais um exemplo de perseverança e visão, né? Ampla. E você, Jonas, lembra de alguma história legal do seu mercado? O dia que eu vi a Super Nani. Sério? Legal! Agora sabemos que a região que o Sim. Jonas Que legal, fazia sério? o estágio dele era uma região boa, pelo jeito, né? Jaguaré é normal, tranquilo ali. Uma região do Jaguaré, onde eu moro próximo, né? Eu vi a Super Nani e falei, nossa, tem que atender ela, cara. Eu vi ela na TV, como assim, tá pessoalmente aqui? Ela te dando bronca. Eu pensei, nossa, ela vai dar alguma bronca, eu vou ficar aqui comportado certinho. Hoje em dia na BJoy vocês encontram gente famosa querendo fazer negócio com vocês? Ou vamos nas dar viagens? Ai, que legal. Sim. Sério? Nossa, isso é muito bom. Mas e aí? Então, a história não tem muito a desenrolar, né? Mas que eu atendi ela, então eu queria ser o empacotador daquele atendimento. Eu fiz questão de ficar na fila assim, esperando ela. Quando ela veio, já empacotei ela, falei com ela. Pra mim foi Ela é legal, gratificante. pelo Ela menos? é legal, é legal. Ai, que bom. Bom, a gente tem uma visão da TV, né? Que a pessoa é mais eu tinha medo. durona. Eu também tinha medo quando era criança, quem não tinha. Eu queria saber também se vocês lembram, assim, qual que foi o maior desafio pra vocês naquele momento, assim, dentro do supermercado? Qual que era o desafio que vocês
demoraram ali, talvez, para superar, ou conforme com as avaliações e o desenvolvimento de vocês irem aprendendo, né, as atividades, vocês conseguiram superar, assim, que vocês se lembram sempre disso? Naquela época, o curso era presencial. Uhum. Não sei como que é hoje, mas naquela época o curso era presencial, semanal. E pra essa distância também, eu morava a 1h30 também. Isso pra mim era o mais dificultoso. Desafio, né? Você toda semana mudar a sua rotina, você tá acostumado a ir pro mercado, de repente você vai pro curso. Mas até você entender que é tão importante quanto, demora um pouco. Então, não tem como você focar só no mercado e esquecer do curso. O curso é tão importante quanto. Você aprende empreendedorismo lá no curso, você aprende parte de comunicação, você aprende na parte de responsabilidade, do que você deve fazer ou não, de atendimento. Então, se você não faz aqui, né? A prática, né? Você não consegue fazer o teórico depois. Então, é diferente, mas é tão importante quanto. Isso é muito importante mesmo. E você, Legal. qual que foi o seu maior desafio? Eu acho que teve bastante desafio, mas um que eu gosto até de brincar, que eu sou ruim de bola porque eu comecei a trabalhar desde cedo. Que triste. Porque era muito comum, eu estudava de manhã, então era muito comum todos os meus coleguinhas da sala falarem, vamos marcar de jogar bola na quarta horário. E eu sabia que eu não podia porque eu tinha que trabalhar, eu trabalhava todos os dias. Um dia que eu não trabalhava era curso e a minha folga, ainda bem, era de final de semana. Então sábado e domingo eu folgava. Só que durante toda a semana, quando o pessoal se marcava poder jogar bola, tudo eu sabia que eu não podia porque eu tinha que trabalhar. Então acho que o maior desafio foi isso, entender desde cedo que as coisas não são do jeito que você quer. Então, de fato, você tem que primeiro ter responsabilidade e depois você pensar em diversão. Que é um dos grandes desafios da adolescência, né? Exatamente. Sim, entender as prioridades, né, daquele momento. Legal. Sim. E principalmente, né? Quais foram os ensinamentos da época do supermercado que vocês viram que fez sentido pra vocês hoje como empreendedores e donos de empresa? Sim. É aquilo, entender como o negócio funciona. Então você pode aprender de diversas formas, em qualquer setor. Conhecendo vários setores, né? Fazendo essa rotatividade. Entendendo a importância de cada setor e principalmente atendimento ao cliente. Isso pra mim foi o diferencial que a gente segue à risca na BJoy, é atendimento ao cliente. Então a gente aprendeu muito lá no começo, que a gente usa o que aprendeu hoje também. Claro que vai melhorando com o tempo, mas a base foi feita lá. Então é muito importante. Sim, eu compartilho do Jonas disso. E uma outra questão também, entender que cada negócio é um negócio. Então, por exemplo, todos são supermercado, mas eram bem diferentes. Eu lembro claramente que eu tinha uma certa inveja quando eu fazia o curso semanal, porque no meu mercado não trabalhavam no meu. No mercado que eu trabalhei, não tinha opção de ficar na frente de caixa empacotando. E tinha outros mercados, eu lembro até de um, que vários aprendizes ali falavam, eu ganhei muita caixinha, ganhei R$50 de caixinha porque eu fiquei empacotando, o pessoal pagava. Eu falei, caramba, mas o meu não tem isso. Então, entender que cada negócio é um negócio, então nem sempre é igual. Inclusive, até os próprios corredores do supermercado. Às vezes você acha que, pra quem olha de fora, né, nunca trabalhou no mercado, pensa que é tudo empacotar. Mas não, cada mercado tem uma regra diferente, cada corredor tem uma regra diferente. E é isso, entender que nada é igual. E tem alguém que vocês lembram, assim, pode ser um cliente, um colega, que não seja vocês dois, tá? Do supermercado, ou até mesmo líder que marcaram pelos ensinamentos, assim, que vocês se lembrem? Tem. O gerente do mercado meu foi surreal. Eu lembro até hoje os ensinamentos dele. Ele era bom. Por quê? O nome dele já marca muito, né? O nome era Gentil. Tá explicado. O atendimento do Gentil, desde sempre ficava inspirado com o atendimento dele e com a rapidez que ele solucionava os problemas. Tá acontecendo uma coisa, ele corria, falava com a pessoa, deixava a pessoa calma, e isso eu ficava admirando, né? Ele sabe falar muito bem com as pessoas. Eu quero aprender a falar daquele jeito. Legal. E você? Legal, o meu também foi o gerente, só que não foi o gerente desde o início, porque no mercado que eu trabalhei mudou de gerente algumas vezes. E teve um gerente específico que eu gostei bastante também, porque ele sempre mostrava ali que estava do lado dos funcionários. Então, pelo menos esse gerente específico era muito comum você ver ele parando para atender na padaria também, ele parando para ajudar no caixa, na reposição, o que precisava ele estava trabalhando. E sempre muito dedicado, uma postura muito séria, sempre muito bem vestido. E ali eu entendi como de fato era ser um líder. Eu via que não era que nem os outros gerentes que só mandavam e ficavam presos na salinha o dia todo. Não, eu realmente admirei bastante esse rapaz. Era um líder que tava com vocês literalmente. Exatamente. Né? Tava na batalha, tava no dia a dia, tava na rotina. Isso é essencial, acho, porque a gente já é muito novo naquela situação, naquela atividade. E aí a gente fica inseguro de fazer alguma coisa. Então, quando a gente tem gerentes ou líderes, supervisores, fiscais, que dá essa atenção, que mostra a importância que a gente tem para o supermercado, torna ali a experiência bem mais leve, bem mais fácil, né? Sim.
Bem, agora vamos falar um pouquinho de vocês, né? Sim. Eu quero... Vocês se conheceram no curso, já no treinamento inicial, né? Eu achava que era no curso Modo semanal inicial, que vocês se foi desde o conheceram. treinamento inicial. Ah, e como o Jonas disse, só foi 2 dias em 10 anos que vocês conseguiram. Ficar separado um do outro. É, eu queria saber como nasceu essa amizade no geral, como que vocês deram esse match, né? Vocês já, se vocês, foi um negócio fácil, foi um negócio criado com convivência, como foi? Conta a história do encontro de vocês. Acho que foi bem natural, não tem nenhuma história de match, né? Eu acho que foi bem natural, porque esses 15 dias, uma das coisas que você tinha que fazer nesse curso era, de fato, fazer a apresentação. Então, ir na frente da sala, explicar, fazer trabalhos em grupo. E eu e o Jonas sempre acabou fazendo alguns trabalhos em grupo e viu que os dois combinavam. Então, gostavam das mesmas coisas, filme, série, desenho, até desenho anime. E nisso a gente sempre ficava conversando e fez amizade. Então, acho que foi bem natural mesmo, sem nenhuma história específica de um match. Quer complementar alguma coisa? E a turma em si era pequena, né? Tinha... Como vai saindo pessoas, entrando pessoas e tudo mais, começou a diminuir a turma e o que sobrou começou a ficar mais forte. Então, a gente ficou bem aliado um ao outro, com a nossa turma também, e fazendo amizades. Foi... Aquela foto que você me mandou foi do curso semanal ou do... Inicial. treinamento? Do inicial. Inicial, nossa. Inicial. Caramba. Vocês lembram de algum momento da parceria de vocês, assim, no curso? Era algo que as pessoas falavam, nossa, eles não se separam mesmo? Como que era isso? Ah, não. Como a gente começou praticamente juntos, o módulo pós, Já né? foi dali mesmo. Foi dali né? mesmo, a gente se viu que tava na mesma sala e falou, ué, você tá aqui, não sei. Começou a E conversar, aí- sentar junto, próximo, conversar. Aquelas das apresentações, né? Porque assim, eu tive a mesma experiência que vocês. A gente é colocado à prova na apresentação, principalmente quem é tímido. O professor olha, isso aí é tímido? Aí ele você faz mesmo. eu quero peça, eu quero que você vá na frente, eu quero que você Legal. fale. Então Faz acho questão. que teve essa parceria de vocês nisso também, né? Porque os dois também são tímidos. Sim. Então, imagino que nas apresentações de vocês teve essa parceria também, né? Sim, teve muita parceria e sempre que tinha um trabalho pra fazer em grupo, a gente procurava fazer juntos. Exatamente. E aí começou um alinhamento, os dois juntos, trabalhar juntos desde aí. Bom, agora eu quero que vocês sejam mais profundos, digamos assim. E que vocês falem, né, individualmente, como que vocês sentem que a relação de vocês fortaleceram vocês? Nossa, profundo, quer começar? Fundo, eu falei. Eu acho que esses trabalhos em grupo ajudou muito, né? Você criar vínculos com as mesmas pessoas sempre e saber que pode trabalhar junto com aquela pessoa para o que seja. Então é um assunto de trabalho, é um assunto de amizade. Eu acho que isso que deu junção do que a gente é hoje, do que é o nosso negócio hoje também, porque a gente se alinha muito. Tanto que a gente brinca quando tem algum problema que acontece em qualquer lugar, os dois pensam na mesma ideia juntos. É praticamente, pensei nisso agora, também pensei nisso. Então, desde lá atrás, você viu como inspiração como é hoje também. Sim. Sim, eu acho que foi muito a convivência também, né? Como eu comentei agora há pouco, não teve um momento específico de falar, nossa, a gente é muito amigo. Foi a convivência. A gente viu que uma hora a gente conversava o dia todo, mesmo quando não tava em curso, mandava mensagem pro outro pra poder conversar, relatar alguma coisa, mais como uma amizade mesmo. Pô, preciso desse momento, preciso conversar. Legal. E eu sei que teve uma super indicação de um pro outro, pro administrativo, da Checkout, né? E eu queria que vocês contassem essa história pra gente também. É isso. Tá, finalizou o período do mercado, a gente ficou desempregado, né, os dois. Eu recebi uma proposta Foi no mercado. mesmo... quase no mesmo dia, né? Foi praticamente terminando juntos o mercado. E a gente falou, o que vai ser agora? Vamos procurar outro, não vamos? Como é que tá o mercado? Juntos. Sim. Conversando Sim. também virtualmente, né? Porque a gente morava muito distante um do outro. Sei. Ele mora em ABC e eu morava na Zona Oeste, então Bem longe. bem longe. E aí, adicionamos no Facebook naquela época, foi uma mensagem. Eu recebi até uma proposta para trabalhar no mercado. Essa proposta de efetivo, né? E era um repositor coringa, vai ficar responsável por todos os setores. Só que fiquei pensando, eu queria trabalhar muito na checkout, né? No atendimento ali. Vou esperar um pouco. Aí deixei aquela proposta na gaveta, falei, gentil, segura aí que eu vou dar uma pensada, tô tentando ver a questão da escola também. E recebi um contato da Checkout para trabalhar internamente, na parte de contratação. Aquela parte que é o primeiro contato, você Sim. traz a sua carteira de trabalho. E aí eu consegui passar nesse processo, era 15 pessoas, foi bem no inicial mesmo, quando tinha pouquíssimos ex-jovens trabalhando com a Checkout no interno. Surgiu mais algumas vagas e perguntaram, né, para quem já conseguiu passar, se tinha alguns amigos para indicar. Aí, sem dúvida, já pensei na hora no Jefferson, e falei se ele queria também, ele topou. E foi muito rápido, né, Jefferson?
Muito natural também. Foi muito rápido. Inclusive, foi até... Jefferson, só queria ter uma pergunta que eu vou fazer pra vocês dois. Boa. Essas entrevistas que vocês fizeram, a segunda entrevista da vida de vocês praticamente, foi melhor? Foi mais tranquila? Eu digo que foi mais nervosismo ainda, né? Eu acho que foi mais nervoso, muito mais. Porque era 15 pessoas, eu entrevistei com 2, agora 15. E foram várias etapas, né? Eu acho que não só por isso também, mas porque é algo que a gente almejou por muito tempo. Então, durante todo o processo, a gente queria entrar na checkout. Então, era muito importante pra gente conseguir entrar. Como o Jonas comentou, hoje a gente vê vários ex-aprendizes, isso é muito legal mesmo. Só que naquela época tinha 2, 3 trabalhando internamente, era muito o início. E como o Jonas comentou, comigo foi um pouquinho diferente porque eu encerrei o programa, eu tinha 15 anos, então eu não podia entrar nem dentro da checkout e nem dentro do supermercado. Tanto que o supermercado falou, quando você tiver 16 anos você volta aqui e tudo mais. Só que eu tinha que ficar um tempo sem trabalhar, porque de fato eu não conseguia ser aprendiz novamente, porque o programa na época, não sei se mudou alguma coisa, tinha a questão do contrato, eu não podia ser de novo, e também não podia ser estagiário, porque eu não tinha 16 anos ainda. Então eu fiquei um tempo ali meio que perdido, e nesse meu tempo o Jonas entrou em contato comigo e falou, nossa, eu consegui entrar na checkout e tudo mais. Eu falei, nossa, que da hora, sério. Eu fiquei feliz por ele, porque a gente conversava muito durante o curso pra conseguir entrar juntos. Inclusive, até a gente perguntava ao pessoal que trabalhava como é que fazia pra trabalhar lá. Sim, a gente fez muito isso. Isso que eu ia perguntar pra vocês. Vocês citam em vários momentos que sempre o objetivo de vocês foi chegar no administrativo. Sim. As pessoas falavam, os professores, como que funcionou pra vocês saberem que isso era possível? Na época, tinha indicação de professor? Lembrei. Eu tinha um amigo bem antigo que trabalhou no atendimento da checkout. E eu ficava, eu quero trabalhar com você, como é que eu faço, cara? E ele passava passo a passo, dicas e tudo mais. Então, foi uma expressão também que ele me passou. Vocês já sabiam desde o início ali que aquela era uma possibilidade, sim, né? De vir pro administrativo. Exato, só que foi mais conversando mesmo. Aí só pra conseguir encerrar, né? Aí quando eu fiz 16 anos, eu falei, Jonas, tô com 16 anos, hein? Só pra avisar. Se surgir vaga aí. Foi sumido. Mas foi legal, porque a gente sempre manteve contato, mesmo depois do mercado. Então surgiu a oportunidade de trabalhar lá dentro, o Jonas me indicou e eu fiz o processo seletivo. E pra mim foi muito nervosismo, muito. Acho que foi muito mais com o mercado mesmo, mas ainda bem que deu tudo certo. E essa questão que você perguntou foi bem legal, porque a gente via que tinha pessoas jovens trabalhando lá dentro. Não era um adulto, nem nada. Essa pessoa talvez tenha sido aprendiz. E a gente conversava com ela, falavam CRA, que era onde CRA na época era o local que fazia as contratações. Sim. E de curioso mesmo, esperava acabar com você. Mas como você trabalha aqui? Já foi aprendiz? Já fui. Aí eu entrei aqui dentro, eu falei, então é possível. E nossa, direto, tava lá pedindo dica, o que tinha que fazer, como que poderia entrar de maneira fácil. Sim. Fácil não tinha opção. Essa era a última opção. Mas é que é uma rotina nossa, tipo, dia de curso, vamos perguntar como é que faz isso. Exato, perguntar se tinha vaga também, tipo, tá acabando meu curso. E o legal disso é que vocês acabaram ficando marcados, tipo, aqueles 2 ali toda hora perguntam, então vocês meio que já ficaram marcados ali pelo administrativo, né? Sim. Legal. E foi uma surpresa pro administrativo ver vocês lá, porque eu tenho certeza que teve gente que viu vocês como aprendizes vindo pro administrativo, né? Para algumas pessoas foram, vocês conseguiram. Principalmente o professor, porque a gente encheu o saco de professor também, né? Que é quem mais tinha contato, então pra eles foram uma surpresa maior. Bom, e agora falando um pouco ainda, né, sobre o administrativo e a evolução de vocês dentro do administrativo. Jonas, conta pra gente como foi sua trajetória no administrativo e como isso influenciou na sua escolha universitária. Boa. Conta um pouquinho pra gente no que você é formado também. Tem uma perguntinha especial porque eu tenho uma memória do seu tempo de faculdade. Boa, legal. Bom, quando eu comecei no administrativo, em si, atendimento, era na parte de ligar pro jovem. Aquele primeiro contato. Oi, você foi chamado para uma entrevista, então... Era alguns jovens para ligar no mesmo dia. Aprendi muito, desenvolvi minha comunicação, que eu era muito tímido, já falei para vocês e tudo mais. E você ligando, falando com a pessoa, você já começa a desenrolar a comunicação também. Essa parte desenvolvi bastante. E legal do programa que tem na Checkout também, quando você contrata um ex-jovem lá, é que você roda pelos setores também, né? Então você foi pro atendimento do CRA, na parte de RH, né? Entrar em contato com o jovem, depois pro CRA, depois foi pra comunicação, onde se tornei o carinha da comunicação, né? E na parte da faculdade, quando eu percebi que eu gostava muito do que eu tava fazendo ali no atendimento, com o pessoal, contratar pessoas, mexer com a parte de vale de transporte, mexer com tudo. Aprendi muita coisa também sobre o negócio da Checkout em si. Eu voltei naquela antiga talento que eu gostava de desenhar. Então, eu gostava muito de desenhar. Falei, vou fazer design gráfico.
Eu queria primeiro fazer uma faculdade para conseguir um cargo legal, para depois fazer uma faculdade que eu quisesse. Então, eu queria fazer arquitetura na época, eu lembro. Primeiro que eu gostava de desenhar muito, né? Comecei a desenhar e fui pro estudo da comunicação. E como que surgiu essa oportunidade de ir pro estudo de comunicação? Eu me lembro até hoje, estava no setor do CRA e a pessoa que era responsável pela comunicação faltou no dia. Ela estava doente, ela faltou, mas tinha uma pendência urgente para entregar. Uhum. Aí alguém consegue mexer aqui e tal? Eu falei, eu consigo. Aí o pessoal, será? Menino aí, 16 anos. Hoje, ó, na época, quem vê o Jonas hoje, bombado, quase um exemplo de academia, eu imagino, mas ele era bem magrinho. Era 54 quilos em 80. Beleza, aí eu me candidatei, né? Falei, se quiser, eu tô aqui, eu consigo fazer. Uhum. Duvidaram, eu falei, vamos fazer lá, consegui entregar. E nisso a pessoa se ausentou mais ainda, né? Começou a ficar doente, começou a faltar, enfim, acontece. E eu comecei a substituir ela. E nisso, ela se desligou e eu consegui migrar para aquela área. Que legal. Então, teve essa migração, mas tudo com mostrar o que você sabe fazer, né? Você tem que mostrar o que você pode agregar com a empresa, o que você pode somar, porque vai ser valorizado aquilo. E ali já mostrava muito do seu desenvolvimento, né? Sim. O cara que era tímido lá atrás, aí uma outra pessoa pergunta, quem sabe fazer isso? Eu. Tipo, a timidez já tinha ido embora, legal. E eu quero saber qual foi a sensação de ter saído do papel de aprendiz da pessoa que passou pelo processo para a pessoa que dá a oportunidade do processo. Porque você fez a chamada, você já fez a chamada para entrevista, você fez a contratação de jovens. Como foi essa sensação para você? Eu me via, quando o pessoal assinava a carteira, ela me via entrando também. Eu falei, nossa, parecia eu há 2 anos atrás. E eu ficava muito feliz pela pessoa que conseguiu o emprego também. Porque eu lembro muito bem porque eu tava procurando emprego, porque que eu tava querendo isso, né? Enquanto meus amigos estavam jogando bola, como o Jefferson disse. É normal a gente optar pelo trabalho. Mas é recompensado você ver a pessoa que tá feliz, com a mãe, com o responsável ali. O pai apoiando o trabalho também, então... Você anunciava quando a pessoa passava na entrevista para ser chamada para contratação? Anunciava. Então tenho certeza que presenciou vários momentos de comemoração de jovem. Nossa, uhul, gritava, falava, mãe, vem cá, olha aqui, fala de novo. Legal. É muito emocionante e é gratificante, né? Você ver, você passou por aquele papel onde tá a pessoa e você hoje dá aquela mensagem. Então é muito importante e teve muitas emoções, né? Imagino. E foi o primeiro passo para o que você faz hoje na sua empresa, né? Você cuida também da parte da comunicação, da arte. E a você, Jefferson? Conta um pouquinho pra gente como foi os primeiros passos aqui na Checkout, até porque você foi mais longe, você foi o primeiro coordenador ex-aprendiz da Checkout. Legal, fico bem orgulhoso desse feito. Meu cenário foi um pouquinho diferente do Jonas dentro da Checkout. Porque eu fui contratado inicialmente para trabalhar no central de relacionamento com o aprendiz, que é onde fazia a contratação. Porém, eu fiquei muito feliz que eu ia trabalhar no escritório, porque aquela visão do escritório na época era sentar numa mesa, ter um computador, ter o seu próprio computador. Eu falei, isso é muito legal. Só que quando eu entrei, eu fiquei cuidando de arquivo, então não tinha mesa, não tinha uma mesa própria, uma cadeira, nada. Você nem pode comentar, mas na época era muito bagunçado. Era pilhas e pilhas. Vamos relembrar, porque temos uma nova geração de jovens, né? Antigamente, na época, quem tinha manual, documentos, papel. Imagina, hoje tem 4 mil jovens trabalhando. Imagina 4 mil contratos aqui atrás. Arquivados numa pastinha, cada uma com uma foto de um jovem organizado em ordem alfabética. Exatamente. Então, muito bem lembrado, Bercê. Na época o contrato era físico, então não existia, não sei nem se existia ou não, mas não tinha contrato virtual. O jovem ia lá e assinava o contrato físico, e eram várias folhas do contrato, ficha cadastral e tudo mais. Só que teve um certo momento que esses contratos começaram a, entre aspas, se perder ali, né? Porque não eram organizados por ordem alfabética, então quando tinha que achar um contrato era muito difícil. E foi acumulando. Então, imagina essa sala aqui cheia de contrato. Foi uma loucura, muitos documentos. E eu fui contratado para organizar esses contratos. Foi sofrido na época. Eu lembro que todo mundo que trabalhava no CRA até me zoava, né? Falei, você nunca vai acabar isso daí. Tipo, nossa, olha o trabalho dele. Só que ainda assim, eu entendia que eu tava sendo pago para aquilo. Então, se eu quisesse me desenvolver ali dentro, eu tinha que conseguir acabar com ele em algum momento. E foi rápido. Foi rápido assim, né? Demorei meses, mas teve um momento que eu consegui organizar tudo. E eu lembro claramente esse dia, que foi até uma surpresa, que todo mundo ali ficou abismado, achou que era mentira, que não tinha acabado. E de fato tinha acabado. Só que eu fiquei preocupado, porque eu pensei, se eu organizei tudo, e agora? Qual foi o meu trabalho? Se durante meses meu trabalho foi só esse.
E de fato o trabalho compensa, porque viram que eu tinha potencial e que eu não me desanimei, porque pensou assim, se ele não se desanimou organizando esses contratos, ele vai querer ir mais adiante, não vai se desanimar com outra atividade. E comecei a ter cada vez mais oportunidades. Tanto que eu ajudava ali no CRA. Você quer perguntar, foi mal. Não, pode Por favor, continuar. continue. pro CRA. Tanto que eu ajudava ali no CRA. E começou a fazer esse rodízio. E a primeira vez que eu fui pro RH, que era onde o Jonas trabalhava. Então, eu fui pra lá. Só que naquela época, trabalhava o Jonas e uma outra menina no RH. E quando eu entrei, eu tava sozinho. Então, não tinha mais ninguém pra trabalhar comigo. Tanto que avisaram, estamos fazendo rodízio e mais alguém vai entrar pra trabalhar com você. Beleza, tudo bem. E eu entendi que o meu objetivo ali não era só ligar pro jovem. Eu tinha que marcar a entrevista. Não adiantava nada fazer 1 milhão de ligações e não aparecer ninguém no dia da entrevista. Então, a partir dali, eu comecei eles passam um roteiro pronto, né, do que tinha que falar, só comecei a mudar um pouquinho o script, eu entendia que se eu falasse isso, a pessoa desligava a ligação. Então, eu comecei adaptando ali e comecei a fazer bastante agendamento. E eu lembro claramente que a minha liderada na época, a minha líder chegou em mim na época e falou assim, a gente ia trazer outra pessoa pra cá, só que você tá dando conta do trabalho sozinho, então, por enquanto, tudo bem pra vocês ficar sozinho aqui? Tipo, não tava bem, porque era muito trabalho, só que tudo bem, eu fiquei feliz por isso, que de fato tava entregando um valor ali pra empresa e decidi que tudo bem. Só que eu senti o impacto disso no próximo rodízio, porque teve cerca de 3, 4 meses, fizeram um próximo rodízio e eu não podia sair de lá, porque se eu saísse ia ter que entrar 2 para fazer o trabalho que eu tava fazendo. Então eu fiquei lá, então isso daí me incomodou, nesse momento isso me incomodou. Continuei entregando muito, eu lembro que teve um momento que tinham 2 celulares, tinha um celular das 2 pessoas usava, eu comecei a ligar com os 2 celulares, então eu usava os 2 celulares, ligava pessoas diferentes, aqui atendia eu continuava a ligação, a outra eu desligava. Enfim, fiquei muito tempo nisso, só que eu comecei a cobrar também um pouco de resultado. Eu falei, tem diversos jovens aqui, diversos ex-aprendizes que estão se desenvolvendo, estão com chances de serem efetivados aqui dentro, porque era um contrato de estágio, e se eu continuar fazendo só isso, eu não vou ser efetivado. Tipo, vou ficar pro resto da minha vida só aqui, vai acabar o contrato, vão botar outra pessoa. E comecei a cobrar, tanto de mudar de departamento, quanto de conseguir fazer outra atividade, parar de ficar fazendo só aquilo, que já tinha muito tempo que eu tava fazendo. E finalmente eu consegui fazer esse rodízio e voltei pro CRA novamente. E ali foi bem legal. Nossa, eu gostei muito dessa parte. Que era a parte que você tinha contato com o jovem. Então, você mostrar pra ele que ele tava sendo contratado mesmo. Você apresentava o contrato pra ele. Você colocava os dados no sistema. E isso foi muito trabalho administrativo. Porque até então só fazia ligação. Não era legal. E comecei a sentir que, beleza, estou realmente fazendo o que eu gosto agora. Tanto que nessa hora eu me identifiquei com o trabalho administrativo. E inclusive fiz faculdade de administração. Foi nesse momento. Só que aí, novamente, tive que voltar para o RH. Falar, Jefferson, a gente tá precisando de você aqui, porque caiu de novo o volume de pessoas que estavam chegando, não sei o quê. Volta para cá para ajudar. Tudo bem, tava lá para ajudar a empresa, voltei para lá. E nesse momento, teve uma troca de liderança. Então, eu voltei com a mesma condição, né? Sempre buscando ali me desenvolver e cobrando. E nesse momento, teve uma troca de lideranças. Pior que eu acho que eu me confundi, calma aí. Tempinho, faz muito tempo já, né? Nossa, faz muito tempo. Não teve... Beleza, me confundi no finalzinho. Pediram pra eu voltar, só que antes de eu voltar teve a troca de liderança. Nossa, esse dia... Agora eu lembro claramente desse dia. Fiquei muito nervoso. Eu ainda tava no CRA. E na época tem os 2 diretores da Checkout e tinha o Leroy, só que os diretores não iam muito pra empresa presencialmente. Então, era uma lenda, né? Tipo, o dono da empresa, mas ninguém sabia quem que era, ninguém via. E aí teve um dia que foi um dos diretores, que foi o Leroy. E aí todo mundo ficou tipo, nossa, só que ele é o dono da empresa, não sei o que. Eu falei, caramba, ele é o dono da empresa, então, né? Tipo, vamos fazer tudo certinho, sem piadinha hoje. E eu tava na minha mesa do CIA, que fazia a contratação, e ele me ligou. Aí nisso que ele me ligou, ele, Jefferson, tudo bem? Eu, tudo, ele é Jefferson, Eles conseguem vir na minha sala a tal horário? Eu falei, consigo. Aí na hora eu fiquei muito nervoso, contei pra todo mundo daquela sala, todo mundo tava na CIA. Eu falei, pessoal, acho que deu ruim, aconteceu alguma coisa. Fiz alguma contratação errada, não sei, aconteceu alguma coisa. Sim. E aí todo mundo, era muito jovens que tinha ali, né? Tipo, pessoal de 16, 17 anos, e todo mundo pilhando na minha. Falei, você vai ser demitido. Meu Deus, vai ser demitido. Você fez alguma cagada. Eu falei, nossa, lascou. O dono da empresa queria falar comigo, eu falei, fiz alguma coisa muito séria. Ruim. E como eu mexia com o contrato, fazia a contratação, eu falei, nossa, fiz alguma coisa muito errada. Beleza, chegou no horário, claramente, chegou no horário. Era uma sala um pouquinho maior, onde a gente tá aqui, e a mesa era lá no fundo. Então, tipo, você entrava, você ia lá no fundo, eu sentei na mesa, aí ele perguntou pra mim, o que você quer da sua vida? Primeira coisa que ele falou. Eu falei, desculpa a palavra. Eu falei, eu fiz alguma coisa. Eu falei, tipo, o que quer da minha vida? Eu falei, desculpa, eu não entendi. Ele, não, mas o que você quer da sua vida? Eu falei, desculpa, não tô conseguindo compreender, tô um pouco nervoso. Ele, não, porque falaram muito bem de você, te elogiaram, então eu quis te conhecer. Aí me fala qual que é seu objetivo, o que você vai falar. Eu falei, tá, ainda bem. Fui elogiado.
Então ali a gente conversou bastante e chegou no final e ele me deu uma proposta de trabalhar registrado, de ser CLT. E aí nisso eu voltei, agora sim eu voltei pro RH. Aí ele explicou qual era a condição, eu ia trabalhar registrado, só que eu voltaria pro RH. Então eu teria que trabalhar de período integral, fazendo novamente ligação. Só que ele tinha deixado muito claro que todos os líderes que passaram por mim falaram quanto eu sempre cobrava me desenvolver. Então eu queria saber qual era o próximo passo, como que eu iria crescer na empresa. E ele deixou claro que se eu aceitasse, ele iria me apoiar no meu desenvolvimento. Então eu poderia cobrar ele, se eu tô estagnado, poderia conversar com ele. E deixou muito claro também que do mesmo modo, se eu não estivesse me desenvolvendo, ele me cobraria. Porque tem que ser dos dois lados. Sim. Obviamente eu aceitei na hora, fiquei extremamente feliz. E foi isso, aí eu voltei pro RH, só que foi totalmente diferente o cenário. Então eu tinha uma meta de ligações, na época eu não tinha meta, você só ligava, quem aparecia na entrevista tudo bem. Aí eu comecei a ter metas, então tinha que aparecer X pessoas na entrevista, por exemplo, tinha que fazer X agendamentos. Então depois que eu bati essa meta, eu ficava livre para poder conversar com outras pessoas do departamento para aprender as coisas. Então tem vários momentos que eu participei de entrevistas com jovens, eu era um outro jovem também, tinha 16 anos, só que podia ficar de ouvinte, vendo como que era a entrevista, podia conversar com a analista que fez a entrevista para entender qual era o critério para poder avaliar um jovem, por que ele foi aprovado, por que ele foi reprovado. Isso para mim abriu uma porta, falei, nossa, realmente era isso que eu queria, eu quero me desenvolver aqui dentro. E a partir daí, é muita história. Caramba, e eu quero saber uma pergunta muito importante de vocês dois. Com certeza, vindo pra Checkout, aumentou o pagamento de vocês, né? Como que foi a sensação do subir um degrau um pouco mais na vida financeira? Na vida financeira, eu não diria que... Na vida financeira, eu não diria que mudou tanta coisa. O que mais me empolgou foi trabalhar em escritório. Porque há 12 anos atrás, não era tão comum assim, um jovem, principalmente, trabalhar em escritório. Era trabalho manual. Tanto que meus pais fizeram trabalho manual, fazem a vida toda. Eu pensei, nossa, eu com 16 anos agora estou trabalhando no escritório. Fiquei muito realizado. E na época era isso, né? Tipo, era o termo trabalhar em escritório. Independente do que você fazia. Você trabalhava em escritório, você era uma pessoa muito importante. Então, foi legal. Realmente foi um salto, um salário. Só que pra mim o mais legal foi essa questão de você se sentir importante no trabalho. E poder falar com 16 anos, imagino que na escola... Sim. Isso que eu ia falar agora. Aparecente social, então isso é direto. Porque Nossa. foge da realidade dos jovens, né? A gente Exato. não imagina um jovem de 16 anos fazendo um trabalho no RH, então fugia da realidade. E o né? mais legal é que eles viam, antigamente tinha que usar social, né? A gente usava social, pensava, nossa, trabalhando no escritório e tal, como é que faz? Como é que se conseguiu? Como é que surgiu essa oportunidade? Sim. Então, era meio que na escola esse era o ponto, como é que você conseguiu trabalhar lá? Uhum. Que aí o pessoal conseguia trabalhar na Lava Rápido, conseguia trabalhar em mercado também, só que a gente conseguiu já indo pra parte administrativa. E vocês passando pelo corredor, os outros falando, ó, os magnatas. E eu lembrei de uma história engraçada, Jonas, porque na época não era obrigado a usar uniforme quem trabalhava no escritório. Então você podia usar uma roupa mais formal mesmo, uma polo, uma calça. Sim. Só que tinha uma camisa social do Ibrasa. E eu lembro Sim. que eu e o Jonas Até hoje cobrava tem, pra ter essa camisa. Porque a gente achava muito legal a ideia de você vestir uma roupa social. Então a gente cobrava muito, até que teve um dia que falou assim, foi dizer, tá sobrando aqui, ninguém quer usar. Eu falei, opa, eu quero usar. E todo dia a gente uniformizado, com a camisa social do Que legal. Ibra. Eu Da lembro, Checkout. você chegou a pegar essa fase quando você foi contratada, não é? Não, eu acho que não. Não, na antiga orientação profissional, que hoje é o DHO, o setor de Sim. liderança, não tinha os polozinhos com Não, o na minha nome época da já não Checkout? tinha mais. Ah, na minha época Eu sou tinha. Nutella, gente. Era um orgulho, nossa, eu lembro da evolução do chegar com o uniforme da Checkout de aprendiz, aí ir lá, depois mostrar pra minha mãe o uniforme da Checkout Sim, do administrativo. exatamente, diferente. Sim. Como Era uma que- camisa social mesmo, Sim. na época. Como que foi a reação da família de vocês nessa evolução? Sim. Como assim você começou? Eu tava aqui semana passada no mercado e Falou agora tá aí. assim, ó. Ela, nossa, eu consegui. Parabéns, filho. E aí, consegui com mais frequência. Ela ficou muito feliz, meu pai também, que já poderia ajudar em casa também. Mudou a realidade. Mudou, né? Então, em vez de 2, tinha 3, 4 com o irmão mais velho, né? Então, é diferente. E você, Jefferson, como que foi a reação da sua família quando você veio pro administrativo? Na época, minha mãe ficou super feliz quando eu falei que eu iria trabalhar de maneira efetiva mesmo e receber mais agora. Então ela ficou muito animada. Só que ela ficou animada por um motivo em específico, porque na época não tinha uma relação muito legal na minha família, com a minha mãe e com o meu pai. E minha mãe sentiu coragem de poder pedir o divórcio do meu pai. Porque agora eu tinha dinheiro pra poder ajudar em casa. Já tinha, né? Só que eu tinha mais dinheiro ainda. Então, foi muito marcante, porque nessa época eu me pediu o divórcio, realmente consegui o divórcio, meu pai saiu de casa. Só que foi bem sofrido. Eu lembro que eu ajudei muito ela a pagar todas as contas de casa, não foi nada fácil, fiquei muito tempo praticamente sem dinheiro. Então, essa ideia de comprar roupa, tênis, não via dinheiro pra nada. Tudo que eu recebi eu dava pra minha mãe. Até que minha mãe conseguiu estabilizar também. Chegou uma hora que fui promovido, minha mãe se estabilizou financeiramente, trocou de emprego. Só que foi muito importante, porque de fato nessa época o dinheiro foi importante pra minha família.
impactante, Nossa, eu acho. silêncio. Nossa. Não, porque eu tava esperando a Letícia ir pra próxima pergunta. Mas vamos pegar o gancho. Eu imagino o orgulho, né, que seus pais devem ter sentido da trajetória de vocês até agora, né? Uhum. Porque eu imagino que agora, com certeza, deve ter muito mais orgulho. Sim. Mas aquela sensação... Eu boto um espelho também em relação ao orgulho que eu vejo de muitos jovens que vêm pro administrativo, né? Sim. Que eu e a Letícia temos o privilégio de testemunhar a história. E como vocês foram os primeiros jovens a virem pro administrativo, a primeira orgulho vem da casa, né? Sim. Então eu imagino o orgulho que foi da mãe de vocês ver a evolução de alguém que começou no mercado, que sabendo que a rotina no supermercado é puxada, que vocês se absteceram de desejos da adolescência por responsabilidades e amadurecimento que vocês tinham da época. Então tenho certeza que esse orgulho perpetua desde esse momento. Sim, eu acho que é muito interessante essa história que você trouxe, né? Por exemplo, da dificuldade ali com a relação dos seus pais, que é a realidade também de muitas pessoas, né? Que você foi persistente ali, você sabia o que você queria, você questionava o que você queria, e essa persistência, essa confiança em saber o que você quer, acho que transferiu ali pra sua mãe, né? Você transmitiu isso pra sua mãe, essa sensação, até ela ter coragem também de fazer o que ela queria e você conseguir ajudar ela. Então, é muito inspirador mesmo a história de vocês. Bom, gente, então, eu queria falar também sobre... Vocês já tiveram outros empreendimentos, né? Sim. E eu quero saber como que surgiu a ideia de empreender, qual que foi a virada de chave, como o Bercê disse, pra vocês falarem, é isso que eu quero pra mim. Os primeiros passos do empreendedorismo, Sim. nosso checkoutiano. A gente trabalhava praticamente quase todo dia, se via juntos, né? Teve um momento que a gente separou de unidade, mas mantinha contato, né? Que foram os 2 dias que eu dei desse mês. É, quase isso. E eu chamei o Jess pra viajar. Falei, vamos pra Arraial. Eu tinha ido pouquíssimas vezes pra praia. Não tinha condição, né? Como que eu ia ir pra praia. Então eu fui pra Copacabana quando eu tinha 5 anos com a família que eu tenho lá. E parou, nunca mais eu fui. Sim. Falei, vamos comemorar meu aniversário na praia lá. É assim a viagem, vamos conhecer. A gente foi, a gente curtiu muito. A gente gostou muito do que a gente viu. A gente ficou encantado, na verdade. A cor da água, do que estava acontecendo, da experiência que a gente estava tendo ali. E foi camp, né? É uma experiência diferente, né? Você montar a barraca ali, Que legal. nem saber por onde começa, dormir no colchonete, enfim, tudo diferente. E no final da viagem a gente gostou tanto que ficou olhando um ponto assim, e se a gente criar uma agência dessa aqui? Do nada. Do nada. Do nada, assim, quem sempre teve essa pegada de empreender. Então, na época, eu lembro que eu tinha até uma loja de roupa. Então, além do trabalho formal que eu tinha, eu queria ganhar mais dinheiro. Então, eu pensei, beleza, eu entendo que eu vou me desenvolver aqui, só que é uma empresa como qualquer outra. Você vai demorar 6 meses, até mais, pra ser promovido. E eu queria mais dinheiro naquela hora. Sim. Então, sempre trabalhei muito bem e pensava em ter mais negócios ainda, né? Conseguir ter uma própria empresa e realmente conseguir receber bastante dinheiro. E na época eu já empreendia, então já tinha uma loja de roupas. Eu costumava importar roupa e revender, então passava vários finais de semana no metrô entregando, porque quando eu falava o custo do frete nas coisas, a pessoa não queria a roupa. Eu falei, não, mas calma aí que eu te entrego na sua estação. Então eu pegava o metrô e entregava pra ela. E aí o Jonas me chamou pra viajar. E nessa época eu acho que só conhecia a Praia Grande, tipo, nunca tinha feito uma viagem de fato. Só, sei lá, fui pra Praia Grande, Mongaguá, essas coisas. Primeira vez fora de São Paulo. Primeira vez fora de São Paulo, primeira viagem de fato, né? Porque litoral paulista aqui, paulista já tá acostumado a ir pra praia. Sim. Recebendo bem ou não, já tá acostumado a ir pra praia. Então foi a primeira vez fora do estado de São Paulo, e primeira vez uma praia realmente bonita. Que, nossa, a Arraial do Cabo é sensacional. Só que ao longo a gente aproveitou muito na viagem. Então não foi uma viagem que a gente pensou assim, vamos abrir uma empresa e vamos entender tudo. Não, a gente aproveitou, realmente curtiu uma viagem, primeira vez que a gente tava fora do estado. Só que quando a gente voltou, a gente ficou pensando, caramba, tinha tanta coisa que eles fizeram que a gente poderia fazer melhor. Porque se esse pessoal que a gente viu fez isso, a gente conseguiria fazer também. É realmente muito ambicioso. A confiança, Sim. né? Realmente muito confiante. A ambicioso. confiança do cara que se falava tímido. Exatamente. 18 e um 19. E é até engraçado, porque parece uma conversa de bar, né? É muito normal você estar com seus amigos bebendo e tu, e se a gente abrir uma empresa X? Foi exatamente assim. Foi assim. Eu falei, e se a gente abrir? E eu lembro claramente isso. Talvez já não lembre, mas eu lembro claramente. Porque a gente conversou muito sobre ter o negócio. A gente falou, beleza, vamos ter isso então. Só que eu senti, naquele momento, falei, nossa, realmente isso vai pra frente. Quando o Jonas me chamou, ele, o site já tá pronto. Aí ele mandou o site.
Porque até então a gente só Sim. conversava sobre nome, sobre logo, aí cotava fornecedor, via custo. Só que tava tudo em ideia, não tinha feito nada. Ah, Jonas, esse é o site. Eu falei, caramba, tá acontecendo. A gente já tem um site. Sim. Começou. Site e domínio. Legal. Eu lembro quando o Jonas imprimiu o logo da BJoy lá na Legal, checkout, ficou quando eu era um mero estagiário do CRA. Sim. E você perguntando, pessoal, o que vocês acharam disso aqui? Foi exatamente, foi a pesquisa que tinha, né? É. Tem que pesquisar como é que o pessoal acha, o que tá trabalhando. Eu até menti algumas vezes, isso aqui é pra um cliente que tô fazendo freela. Pra depois divulgar de fato. Mas foi... Os dois sentou juntos, tiveram uma conversa super tranquila. Falou que podia somar na empresa, que um podia acrescentar com o outro. E começamos a desenvolver. A gente não pensou, espera 6 meses. A gente falou, vamos fazer agora. Exato. A gente tá com a Sim. ideia fresca na memória e tem atitude, vamos fazer agora. Foi isso que eu acho que deu a diferença. De não esperar muito pra criar o negócio. Já fazer quando a ideia tava quente na cabeça e não esperar o momento perfeito, né? E a divisão dessas atividades de Eu ia perguntar empreendedorismo? agora. Eles foi natural, assim, porque o Jonas já chegou com o pé na porta, né? Sim, sim, foi bem natural, porque como que a gente primeiro ficava conversando, então, qual que vai ser o nome, qual que vai ser a logo, tipo, e era só conversa. Até que, de fato, fez o site, um site simples, mas era um site já, tipo, 12 anos atrás, que empresa que tinha site, era um negócio que nem tinha site. E a partir dali foi muito natural, porque o Jonas sempre cuidou dessa parte de cuidar da identidade visual da marca. Então, pensar no nome, pensar qual logo vai ficar bonita, principalmente divulgação, como que vai divulgar isso, qual que vai ser a imagem. E eu sempre tive um olhar mais voltado pro financeiro. Falei, beleza, tudo isso tá bonito, mas como que vai vender? Como que vai ganhar dinheiro? O que a gente precisa fazer? Tem que ter contrato? Não tem? Então sempre foi muito natural. Sempre fiquei pensando nessas coisas, o Jonas pensando na outra parte, que a identidade visual. Isso. E foi até muito tranquilo. Como ele era a parte administrativa, eu era mais a parte de comunicação, fazia parte das vendas ali também. Então, dividimos as tarefas em duas, né? A parte administrativa e financeira com você, e eu compra, parte visual, venda, marketing é comigo. E foi engraçado porque foi natural. Tipo, não teve uma conversa de, você vai cuidar das vendas. Não, foi natural. Tipo, cada um foi fazendo o que Cada um foi sabia. pro seu caminho. Exatamente. Né? Você vai fazer isso? Então faz aí, eu faço aqui. Em caso de dúvidas, de coisas que vocês não sabiam, vocês eram sempre entre vocês, não, ou tiveram outras pessoas ali que auxiliaram vocês assim? Não, era sempre entre a gente precisando na internet. É Google. A garra de ir atrás de saber como nós dois faz. no Google. Até de fato que aconteceu a primeira viagem, né? Aham. Mas antes disso, eu quero saber se foi uma surpresa pra família de vocês essa empreitada, né? Se vocês chegaram a avisar eles antes dessa primeira viagem ou só, bora. Então, pra minha família não foi surpresa, porque sempre pensei em empreender. Então, 13 anos eu ia procurar um lugar pra conseguir ganhar dinheiro. Sim. Teve um período da minha vida também, nesses 15 anos, antes de eu entrar no checkout, eu fiquei trabalhando de bico, então fazia garçom. Sempre buscava algum jeito de ganhar dinheiro. Então, pra minha mãe não foi nenhuma novidade ver que eu tava tentando ganhar ainda mais dinheiro. Meus pais sempre me apoiaram, isso eu não posso reclamar. O que eles poderiam ajudar, meu pai fornecia o carro, minha mãe fornecia atendimento ali também, então foi a parte de juntar esse apoio dos pais é muito importante também. Sim. E eu quero saber como que foi as primeiras viagens de vocês. Já deu certo de primeira? Não. Como foram as primeiras experiências de vocês? Sofrido. A gente pensou, vamos pegar um busão. A gente faz excursões, a BJoy ela trabalha com viagens, nesse momento, só nacional, próximo a São Paulo. A gente viajava para Rio de Janeiro, para Minas Gerais, mais no Sul, Santa Catarina ali e tudo mais. E a primeira viagem, a gente falou, vamos aonde a gente conhece. Conhece. Então, conhece, né? Fizemos as camisetas, fizemos o fly de divulgação. E de 44 vagas foram 15. 15 vendas. 15 E vendas. dessas 15 ainda teve uma parte ali que a gente tava meio que dando a viagem. Sim. Porque a gente Só pensa... pra ter público, né? Porque o nosso custo não ia mudar, então a gente já tinha pagado todos os fornecedores, não iria mudar o custo. Se a pessoa fosse ou não ia mudar nada. Uhum. E a gente começava a falar, paga R$100 e vai. Aí o pessoal até ficava assim, R$100, e era colega nosso ainda. Sim. Mas beleza, teve alguns. Alguns até que trabalhavam na checkout, falavam, vamos nessa aí mesmo. E pagava R$100, 150, aí foi. Então foi um prejuízo bem grande pra gente. Porque se contratar um ônibus, você paga pelas 44, independente se for 15, 10. Exatamente. Você paga pelas 44. E a gente não tinha uma renda que dizia assim, vamos estruturar e contratar um busão à vontade. Sim. A gente meio que ficou pensando, agora não tem como voltar atrás. Já teve a iniciativa, teve a primeira viagem, teve o primeiro prejuízo, vamos tentar mais algumas vezes para ver se isso vai de fato dar certo. Só que foi legal porque
o pensamento que a gente teve foi o seguinte, a gente conseguiu criar uma empresa do zero, que não existia, e mesmo vendendo, 15 vagas, dessas 15, 5 a gente conhece, foram 10 pessoas que nem conheciam a gente. Isso foi o mais legal. Foi totalmente fora, foi muito legal. Tipo, a gente vê que a gente conseguiu criar um negócio que alguém de fato acreditou e comprou. Sim. Então é questão de tempo pra poder crescer. Mesmo saindo no prejuízo, a gente tinha esse pensamento. Eu lembro até hoje que quando eu mandava mensagem no WhatsApp, ficava, ai, chamaram. Vamos ver, vamos responder. E respondia, era a voz de criança lá respondendo os áudios, mas dava pra negociar e ter essas vendas. E aí aconteceu a viagem, né? Foi pra onde a primeira vez? Arraial. Arraial do Cabo. Arraial do Cabo. E aí aconteceu a viagem e a gente achou que sabia que era Arraial, né? A gente achou que sabia. Quando levava pra escuna, assim, a gente não sabia muito o caminho, a gente se perdia no meio. Não, gente, Nossa, é pra cá, é pra lá. Nossa Cidade, pessoal. Aí a gente foi aprendendo, foi com cara e coragem mesmo. A gente não esperou aprender, a gente foi com cara e coragem mesmo, porque a gente tava com muita vontade de criar um negócio próprio. Sim. Eu acho que isso que foi um gás que levou onde a gente tá hoje. Foi a vontade de criar um negócio próprio. Sim. E essa primeira viagem foi... O pessoal gostou da primeira viagem? Ah, gostou sim. Isso incentiva vocês a irem mais? Tipo, porque eu tenho certeza que só as 10 pessoas que confiaram em vocês já serviu como incentivo. Mas teve alguma coisa a mais? Tipo... Putz, alguém falou algo pra vocês e falou, nossa, gostei muito disso aqui. E vocês pegaram aquilo e falou, nossa, vai dar certo. Teve até melhor que isso. Elogiaram a viagem como um todo, só que desses 10 que de fato compraram e não conheciam a gente, já tava perguntando a próxima. A gente falou, você tá perguntando a próxima é porque realmente gostaram. Só que a gente não tinha a próxima. A gente só planejou uma. Só planejou uma, era fazer a primeira viagem, era essa a nossa meta. A estratégia da empresa não tinha, era fazer a primeira viagem e depois, com o tempo, a gente foi aprendendo o que seria BJoy, né? Mas a segunda viagem já foi um pouco diferente. A gente divulgou, aprendeu o que deu certo, o que não deu certo na outra, usou isso como experiência para divulgar a próxima viagem. E aí veio a segunda viagem de novo para Arraial, que era o destino que a gente mais conhecia. Sim. 2 viagens. E nessa viagem foi 35. Uau. Dobrou o número. A gente falou, ó, dá pra fazer isso acontecer. A gente não saiu no lucro nessa viagem também, porque tem o número pra sair no lucro, mas a gente não saiu no prejuízo. Foi um prejuízo Foi menor. praticamente 0-0. É, 0-0. Tipo, Sim. nem lucro ou nem prejuízo. E desse 35 não foi ninguém de permuta da checkout. Não. E o melhor de tudo, né, que a gente pensou depois, a gente não pode lançar a terceira pra Arraial do Cabo, a gente tem que ter algum leque, não é possível. E a gente começou a procurar os destinos, conheceu, vendeu, e aí realmente foi virado de chave na terceira viagem, que a gente conseguiu vender, acho que foi 90, né? Foi 100. Que era ônibus de 50 lugares. Na verdade, o ônibus era Então, o ônibus de 50 bateu 100 pessoas. E pra quem vendia 30, triplicar o número de pessoas, Sim. pra gente foi a Na mudança terceira de E o melhor de viagem, tudo, ganhar né? dinheiro. A primeira viagem, ó, pra sair no lucro foi quase 8 meses. Então a gente teve esse processo de amadurecimento da empresa, né? Sim. E o financeiro, a gente tinha que ter uma reserva. Se não tivesse, a gente não conseguiria sair da primeira viagem. Sim. E aí, em 2019, vocês decidiram se dedicar totalmente a BJoy. E aí veio a pandemia. E como que foi esse momento pra vocês? Foi bem difícil, porque a BJoy já tava vendendo bem, então a gente tava fazendo alguns destinos a mais, estava vendendo bem, a gente sentiu que dava pra gente poder pedir desligamento da empresa que a gente trabalhava, na Checkout, e conseguir focar somente na BJoy. Eu lembro que fui conversar com a mãe, que na época eu ajudava ela em casa, e ela ficou muito preocupada, mas muito. Ela, nossa, mas você vai trocar o seu dinheiro fixo aqui todo mês por um negócio que talvez dê certo? Eu falei, mãe, não é que talvez dê certo, já tá dando certo, já tem tempo, eu tô viajando, você tá vendo que eu tô ganhando dinheiro, eu tô viajando bastante. Mas eu também, particularmente, fui com muito medo de realmente só empreender. Então, ficar sem um trabalho fixo e só empreender. Porque mesmo que eu já tivesse empreendido antes, eu sempre tive algum bico, alguma coisa que me desse dinheiro todo mês. Qual foi a pergunta inicial? Eu comecei a falar Como disso. que foi esse momento pra vocês Tá. na pandemia? Surgiu a pandemia, o que vocês fizeram? Legal. E teve uma coisa marcante na pandemia, cara. Muito marcante pra gente. Porque a gente, beleza, ficou um tempo trabalhando só na BJoy. Pediu o desligamento, trabalhou só na BJoy. E a gente falou assim, vamos lançar um destino novo, que foi Florianópolis. Só que até então nunca tinha andado de avião. Se eu não me engano, acho que você também nunca tinha andado de avião. Não. A gente falou, legal, tá na hora, vamos fazer a primeira viagem de avião. A gente mesmo, não a BJoy. Sim. E a gente fez a primeira viagem de avião. E nesse dia a gente tava no hotel. E no último dia o hotel falou assim, vocês têm que fazer o check-out aqui e ir pro outro hotel. Porque esse hotel tava fechando por causa da pandemia. Aí ficou tipo, mas daí isso tava passando na televisão, como assim que tava fechando? E literalmente, fechou o hotel naquele dia, todos os clientes tiveram que sair e a gente foi pra outro hotel. Foi o dia do check-out. E aí o João ficou bem apreensivo. Caramba, será que tá ficando feia a mesma coisa? Porque a gente só tava vendo na televisão, na internet, não tinha de fato visto algum estabelecimento fechado. E a partir dali foi só ladeira abaixo. Foi. Eu lembro até hoje que
A gente sempre, quando tá viajando, conhecendo o destino, a gente faz uma pré-divulgação. Sim. A gente divulga no Instagram, vai ter essa hospedagem, vai ser esse destino e tudo mais. E tinha feito já algumas vendas para essa viagem. Então a gente falou, vamos se dar bem aqui, né? Uhum. E aí começou a ver a pandemia, fechou hotel, fechou mercado, começou a fechar muita coisa. E a gente falou, vai ser passageiro. 2 meses ali, a gente já tá de boa. Vamos continuar vendendo. Até que vendeu 3 ônibus. Isso a gente nunca tinha vendido. Esse ia ser o recorde nosso. E aí, falou, vamos esperar. De repente foi 4 meses, 5 meses, 6 meses, aí não dava mais pra segurar. A gente devolveu o dinheiro pra todo mundo. A gente não ficou mais segurando a viagem, a gente teve que cancelar aquela viagem e procurar outros meios, porque não podia ficar parado. 6 meses sem receber nada, não tem como, né? Tinha conta, a gente ainda pessoal, tentou, sim. essas coisas. Eu lembro que a gente ainda tentou, a gente falou, beleza, isso daí é passageiro. 2, 3 meses vai passar, vamos se segurar aqui, só que passou 6 meses, conta pra poder pagar e nada. A gente falou, vamos cada um pra um canto agora se virar e entre aspas fechou a Bijoy, né? Ficou parado, não dava pra fazer viagem. Uhum. E vocês não desistiram desse período, né? O que vocês fizeram pra continuar, né? O que vocês decidiram seguir pra ter a renda de vocês. Legal. O que a gente sabia era empreender. Então, era um momento difícil, porque mesmo que a gente procurasse emprego, nenhuma empresa estava contratando. Pelo contrário, estavam demitindo e faz muito sentido demitir, né? Não tem como. Se a gente teve que fechar a nossa própria empresa. Então, muitas empresas estavam cortando funcionários, tiveram que fechar, muitas quebraram. Então, conseguir emprego ali naquele cenário estava quase que impossível. Eu poderia até achar, mas depois de muito tempo a gente estava precisando de dinheiro na hora. A gente precisava pagar a conta, precisava ajudar minha mãe, por exemplo, em casa. E a gente falou, vamos abrir uma hamburgueria online. Tipo, a gente viu que delivery ainda tava funcionando. Sim. Vamos abrir uma hamburgueria, mas literalmente uma hamburgueria online em casa. Então, eu na minha casa, em Santo André, o Jonas no Butantã, a gente até começou falando que tinha 2 unidades já. Tinha 2 unidades, porque no ABC e no Butantã. E qual era o nome da Quack hamburgueria? Quack Burger. E foi legal, a gente conseguiu vender, então deu certo muito rápido, na verdade, muito rápido. A gente não passou dificuldade, a gente conseguiu vender de maneira bem rápida. Só que, nossa, era muito perrengue, porque eu lembro claramente, teve um dia que teve um pedido que eu não esperava, porque eu que fazia o lanche também, o Jonas lá no Butantã e eu em Santo André. Teve um dia que eu acho que teve uns 5 pedidos de uma vez só, aí eu tinha que atender o WhatsApp pra poder receber o pedido, tinha que fazer o lanche, e nesse dia o motoboy não foi trabalhar. Na minha época, né, eu contei um motoboy amigo meu pra trabalhar lá, eu pagava por entrega. Aí não foi trabalhar, eu tive que entregar de carro. Nossa. Eu peguei o casamento e falei, vou ter que entregar. Até chegou na hora, aí a senhorinha ficou tipo, nossa, mas você veio de carro? Que o motoboy tava muito longe pra não atrasar o seu pedido. Nossa, Dedicação, né? E, como já se comentou, a gente mesmo fazia o lanche. A gente mesmo atendia, a gente mesmo fazia a promoção e às vezes a gente mesmo ia entregar. A gente ia comprar também as coisas, a gente falou, tem bom pra achar o pão. Então a gente teve todo esse trabalho e a gente percebeu, dá certo, mas não dá do jeito que tá. Uhum. Exatamente. Não dá pela logística. Minha mãe também falou, tá com cheiro de fritura aqui em casa, todo dia. A estrutura tá difícil. Então a gente deixou de lado essa ideia, a gente parou, separou um pouco. Nesse momento foi difícil, mas a gente falou, beleza, vamos parar, não tá dando certo. É porque minha mãe também reclamava muito, porque, a casa inteira cheirava gordura depois, aí tinha que limpar. Sim. Então, tava dando certo, tava dando dinheiro, mas era pouco dinheiro. Tipo, não era um dinheiro que valia a pena, a gente era sócio, dividia pra 2, então não valia muito a pena esse dinheiro. E aí, beleza, a gente falou, vamos parar por enquanto e vamos pensar o que fazer. Tipo, aí nisso a gente seguiu mais como amigos mesmo, conversando, o que cada um ia fazer. E nessa época o Leroy me chamou, que é o dono e o diretor da Checkout. Mas ele me chamou mais pra entender como tá funcionando. Ele, fechou tudo, vocês trabalham com viagens, tipo, e aí, como que tá? Vocês estão viajando? Eu falei, não, a gente já tá um bom tempo parado, sem viajar. A gente abriu e já fechou um negócio. Sim. E aí eu falei que eu tava procurando emprego. Ele, mas por que você não me chamou então, pra você voltar a trabalhar aqui? Eu falei, porque eu imagino que nenhuma empresa tá contratando agora, né? Tô procurando, mas tá difícil. E aí ele falou que ia me dar uma oportunidade de poder voltar pra Checkout. E nesse período eu voltei. Sim. Que aí você ficou até 2022, né? Aí eu acho que foi 2022, né? 2022. 2023 que a Bijoy voltou com tudo, né? Foi por aí, mas eu voltei. Eu acho que voltei em 2019, foi um bom tempo. E o Jonas, eu fiquei sabendo de umas aventuras legais do Jonas. Falei, vou aproveitar esse tempo pra experimentar tudo que eu posso fazer, o que eu posso empreender. E eu levei, como eu gostei muito da Bijoy, a experiência do negócio em si, eu queria criar outros negócios também. Então, voltou aquela ideia do passado de ter uma agência virtual, fazer cartão. Eu comecei a fazer planos mensais. Então, eu atendia o marketing daquela empresa por R$400. Cheguei a bater 5 clientes, aí já dava para se aliviar daquela renda. Então, comecei a fazer esses conteúdos aí para as empresas que vinham solicitando, refazer logo, fazia tudo. Só que falei, posso fazer mais, né? E me deu a vontade de ser youtuber. Sim.
Mas do quê? Né? E tinha um assunto que meu primo tinha comentado em 2016 sobre criptomoedas. E eu comecei a estudar profundamente esse processo de criptomoedas, como funcionava, como que não funcionava. E teve aquele boom, né, que explodiu em 2022, que era todo mundo comprava e virava 10 vezes. E tinha pouquíssimas pessoas no YouTube falando sobre isso. Até que então eu falei, vou fazer no YouTube e eu vou fazer agora. Peguei um celular lá, montei um estúdio assim pra mim e comecei a gravar vídeos. E começou a crescer, né? Bateu, naquela época, 2.500 inscritos. E eu tinha um grupo no Telegram. Nesse grupo Telegram, eu adicionava as pessoas que estavam interessadas. E as pessoas perguntavam, você tem curso? O que você faz? Tem mentoria? E eu comecei a maturar aquela ideia, né? Falei, pô, se tem gente pedindo, porque acho que deve vender. Sim. E aí eu comecei a vender a mentoria online. E tinha uma pessoa que me ajudava, né? Essa pessoa ajudava na parte de análise e tudo mais. Que eu era um menino de 19, 20 anos, 21 anos, né? 2021, 21 anos, mais ou menos. Então eu não sabia tudo. Era novo pra mim também. E comecei a fazer mentoria. Aí bateu 50 alunos no meu curso, pagando mensal, recorrente. Isso me ajudou demais na pandemia, porque eu tava parado há um tempo. E eu não precisei procurar outro trabalho, porque eu já tava conseguindo, né, ter um mensal bom, de acordo com a agência e com a mentoria. Só que o mercado, né, é de altos e baixos, e aí caiu tudo. E não pude contar mais com eles, que o pessoal ficou bravo, que caiu o mercado, desacreditou. Só que ficou um tempinho sem esse grupo de mentoria. E eu parei de fazer vídeo. Porque lá em casa, como que funcionava? Era uma sala, sala e cozinha, né? A gente se mudou para aluguel. Era sala e cozinha, um quarto para 3 pessoas. Dormia 3 na beliche, né? Era triliche, sabe? Que a última cama é quase no teto. E meu irmão conseguiu um emprego bom. Ele fazia muita reunião. Ele não podia ficar gravando no mesmo quarto enquanto ele fazia reunião. Sim. Então eu falei, vou deixar ele fazer e depois eu vejo o que eu posso fazer. E aí surgiu uma pessoa do YouTube, que ela é uma referência dos influencers lá, e falou, você quer trabalhar comigo? Aí eu fui trabalhar com ele, virei sócio dele nessa parte de mentoria também, que eu já fazia, ele estava começando a fazer, e a gente chegou a bater uma quantidade de 200 alunos lá, e uma renda melhor, uma mensal melhor. Isso foi recorrente até 6 meses também, me ajudou demais na pandemia, foi o que me salvou, porque as viagens não estavam acontecendo, a gente estava meio sem perspectiva do que ia fazer, porque não sabia quanto tempo ia demorar, quanto tempo ia voltar as coisas, e ajudou muito, mas sempre querendo aquela ideia, a BJoy vai dar certo. Eu vou fazer isso aqui provisoriamente. A BJoy vai voltar um dia, a gente vai estar bem e vamos fazer acontecer. Tinha algum motivo especial pra vocês terem tanta essa certeza ou é só a confiança que vocês construíram nesses anos de Não era parceria? confiança, é que ele já tinha dado certo, né? Isso que pegou muito pra gente, porque a gente deu certo ao ponto de a gente ter pedido demissão do emprego que a gente trabalhava. Tipo, a gente já tinha uma Estavam renda mensal seguros, por né? bastante tempo com a BJoy, então já tinha dado certo. Realmente foi um caso que aconteceu, não fugiu do nosso controle. Tipo, a gente não tinha o que fazer, literalmente. A última foi há 100 anos atrás, né? A gente entendeu que a BJoy naquele momento fechou, mas não era culpa nossa, literalmente, zero culpa nossa. Literalmente não foi um fechamento, foi só uma pausa, né? A gente falou, exato. vamos pausar o negócio, depois a gente retoma. Sim. Mas aí a pandemia acabou e a BJoy voltou com força em 2023. E eu quero saber como tem sido esse novo ciclo pra vocês desde a pandemia. Desde o final da pandemia. De lá pra cá, a gente falou, vamos recuperar o que a gente perdeu, né? A gente ficou 2 anos parado. Então todo mês vamos fazer uma viagem, pelo menos de 3 ônibus. Que a gente Voltou pra Arraial? Voltamos pra Arraial. Até no retrasado a gente fazia Arraial todo mês, por exemplo. Todo mês. Com pelo menos 3 ônibus, dá mais ou menos 140 pessoas. Isso é bastante. A gente vendia, o foco em si era vender e recuperar o tempo que a gente tinha perdido. Então a gente fez algumas edições especiais, Búzios em festa em alto mar, com 200 pessoas. Começamos a fazer Floripa com 5 ônibus e começou a crescer bastante. E a gente sempre divulgando no Instagram, fazendo as nossas divulgações. E todo mês tinha viagem. Todo mês tinha viagem. Todo mês a nossa equipe começou a crescer. Até então, que veio 2024, a gente começou a contratar pessoas para trabalhar com a gente. No atendimento, na parte das vendas. E sempre crescendo mais. Só que chega um momento do negócio que você fala, não tá bem do jeito que tá. Tá legal, mas pode melhorar muito. Sim. E aí o Jefferson teve uma ideia lá de fazer internacional. Sim. Porque, pra falar a realidade, tem muitas agências que fazem viagem em grupo, em São Paulo principalmente, muitas agências. Claro, tem umas melhores, outras piores. A gente sempre pensava, como que a gente vai se diferenciar? Porque a gente já fez diversos destinos, já tá ficando repetitivo. A gente mudava o tema de festa, mas ficava repetitivo. A gente falou, a gente tem que fazer alguma coisa que vai se diferenciar, que realmente pessoas ao nosso redor aqui não estão fazendo, que era fazer viagem internacional.
Só que era uma ideia muito louca, porque até então nem a gente tinha viajado internacionalmente. Tipo, nem a gente tinha saído do país e queria vender pra fora do país. Beleza, começamos a procurar como que faria isso e tudo mais. A gente achou o fornecedor pra fora, a gente achou o fornecedor em outro país que era brasileiro, aí sentiu um pouco mais de confiança. Conversou com ele e deu certo. A gente foi com a cara e com a coragem. Do dia pra noite, falou, vamos ir. Foi literalmente assim. Primeiro destino foi? Foi Chile. Isso. E da mesma forma que a gente foi pra Arraial sem saber de nada no destino, a gente foi para o Chile, né, que foi o primeiro destino. Só que a gente não foi com o cliente. A gente foi primeiro entender o destino, né? Exato. Foi, de fato, aprender. A gente usou aquilo que deu errado, o que não deu, para utilizar nas nossas próximas viagens. Mais uma prova de que vocês tiveram sempre iniciativa nas coisas, né? Sim. Não foi só esperar a oportunidade vir, é vocês irem atrás da oportunidade com unhas e dentes, né? Exato. Porque até fica chato pro cliente, né? Viajou pra Arraial, viajou pra Capitólio. E a próxima? Sim. A gente perdia Pô, o a gente cliente tem- porque a gente não tinha destino. A gente tem clientes que já bateram mais de 10 viagens com a gente. A gente até Tem- dá uma quando viaja 10 vezes. porque é Sério? muito- Eu ia perguntar muita exatamente coisa. isso. A gente até dá Olha aí, uma ó. viagem e depois a pessoa atinge 10. Vou pensar aí nessa ideia. o aderir. desafio das 10 viagens com a Bijoy. Legal. E eu queria... É uma pergunta que eu acabei esquecendo de fazer, né? Porque é importante que a gente saiba um pouquinho do propósito da Bijoy, que o Jonas, ele contou quando eu era estagiário. Eu achei muito bonito. Eu queria que ele falasse um pouquinho pra gente, pros nossos check-outianos, e o simbolismo do barco da logo de vocês. Legal. Isso. Eu não trouxe uma imagem, eu vacilei nisso. Mas a logo da Bijoy é um barco, é um barquinho de papel. A gente vai colocar na edição. Vai colocar Perfeito. aqui em Pode cima, aqui do explicar. lado tem um barquinho aí. da Mas dentro do Bijoy. passado anos pra colocar aqui na televisão. É. Você pode explicar. Mas enfim, a edição vai cuidar disso, ela tem aqui a logo. E o nosso logo, pra quem sabe, Bijoy significa seja alegria. A gente começou a fazer várias simulação de nomes, né? A gente gostou muito do Bijoy, que é ser alegria. Porque ser alegria é diferente de estar alegre, né? A logo também foi toda a parte de estratégia. Então, por que o barquinho, por que tem bastante onda, por que tem a nossa cor que é verde? O barquinho representa as pessoas, né? Então, tem o oceano lá, imagina um oceano gigante, que é a vida, e o barquinho é as pessoas, cada um com o seu barco. Tem maré que o barco vai estar... Aliás, que o mar vai estar mais agitado. Então, quando você está passando por uma dificuldade, por uma situação difícil, a maré está mais agitada para você. E no seu barquinho, se você não controlar, ele afunda. E a gente percebeu na cidade de 18, 19 anos que a gente está acumulado com muitas coisas. Então a gente faz faculdade, faz curso preparatório, faz CNH, trabalha e tem pouquíssimo tempo para você. E quando a gente viajou, a gente percebeu essa diferença, que a gente voltou muito mais focado no que a gente queria realmente fazer acontecer e voltou com mais propósito. Então voltando lá pro barquinho, quando o seu barco está desequilibrado e vem uma maré muito forte, seu barco afunda. Pode ser que fique desequilibrado de vez em quando, tudo bem, isso é normal. Mas o normal é ele se equilibrar. Para ter essas maré baixa, quando passar, você consiga se equilibrar e ser feliz de verdade. Então, são dois valores que a gente usa muito, que é a resiliência, se adaptar aos desafios, quando tem maré alta, quando tem maré baixa, e equilíbrio. Se você não tiver equilíbrio, você vai afundar e seu barquinho junto, e você não vai ser alegria. Que filosofia linda. E isso que aumentou os números da Bijoy hoje, né? Sim. E aí, eu queria saber, né, até para os nossos jovens terem noção que vocês são grandes. O número que vocês atendem hoje, hoje não são mais 3 ônibus, né? São mais. Hoje é ônibus, é avião, tudo. Sim. Falando em números, né? Hoje o perfil da Bijoy no Instagram tem tem quase 100 mil seguidores. A gente tá pertinho, uma semana a gente vai bater isso. Sim. Então são quase 100 mil seguidores. Viajantes já foram cerca de 10 mil, até um pouquinho mais. Faturamento, deixando claro, né, que faturamento é diferente de lucro, mas faturamento só em 2025 a gente já faturou mais de 1,5 milhão. Então a gente realmente conseguiu crescer bastante. Isso. Incrível. Que use como motivação também. Se você tem ideia de um negócio, tem um amigo que topa nas suas ideias, conversa com Exatamente. ele e Sim. faça agora, tá, gente? Faça agora, porque amanhã você já esqueceu da ideia, já ficou pra trás e passou esse tempo. E agora, nosso momento bonitinho, né, Letícia? Porque a gente separou para vocês, a gente queria que vocês falassem um pouquinho um sobre o outro. No caso, eu queria saber primeiro do Jonas, que foi o que mais puxou, né? Porque você veio para Checkout, você puxou o Jefferson, então a sua história sempre acaba começando primeiro aqui na Checkout. E eu queria saber o que você mais admira no Jefferson e o que dele impactou diretamente em você nessa jornada. Boa. Eu acho que é a parte de identificação. Se você tem uma pessoa que se identifica muito, que ela topa todas as suas ideias, ela confia em você, isso ajuda muito. E eu admiro muito pela história de vida dele, que é muito parecida com a minha. E eu
posso contar ele pra tudo. Isso, além de ser sócio, é amigo, é irmão, a gente fala, né? Daí a pessoa fala, vocês são parecidos. É tanta convivência que a gente fica parecido. Sim. Então, admiro muito nisso, a história da vida dele. Que eu posso contar sempre com ele, independente do que tá acontecendo na viagem, no pessoal, ele vai me apoiar, vai me ajudar, vai dar conselhos bons. E pro que precisar também, a gente tá sempre junto, né? Sim. E você, Jefferson? Sua vez agora. Estamos no momento realmente do casamento da sociedade. Então, é até engraçado, porque a gente brinca de casamento, só que, pessoal, a gente conversa todos os dias. Então, por mesmo que a gente não se veja, a gente conversa todos os dias, o dia inteiro. Sempre alguma coisa diferente pra resolver. E como ele falou, se não tem que resolver alguma coisa da empresa, a gente tá conversando sobre assunto pessoal. Tipo, me ajudando a tomar uma decisão, eu ajudando ele a tomar uma decisão. Mas vamos ao que interessa, né? O que eu mais admiro nele. Ele é muito parecido comigo em uma coisa e só admiro demais. Que sempre que a gente tem uma ideia, a gente coloca em prática. Porque depois que você cria alguns negócios, principalmente depois que a BJoy ficou grande, né, entre aspas, teve algum certo sucesso, muitas pessoas chegam e você fala, eu tenho uma ideia de negócio, se eu fizer isso aqui eu vou ganhar dinheiro, não sei o quê. Mas, cara, todo mundo fala que tem ideia. Tipo, todo mundo fala que, eu quero fazer, mas e quem faz mesmo? Tipo, e de fato eu e o Jonas faz. Então, quando a gente tem uma ideia, a gente faz. De fato, não tem medo de executar a ideia. E se, há 12 anos atrás não tivesse conhecido, não tivesse tido essa coragem de executar, seria um cenário totalmente diferente hoje. E é muito emocionante, né, saber que vocês começaram dando esse primeiro passo em algo tão pequeno, né? Tanto nas atividades informais de vocês, quanto nesse primeiro passo no mercado, que muitas vezes a gente já tem pessoas que acabam vendo como algo minúsculo hoje, Sim. mas com uma possibilidade de crescimento de onde vocês chegaram até agora, né? Sim. E agora, um momento fofinho para os nossos jovens. Vocês são inspiração, acho que tenho 7 anos aqui na Checkout e eu já ouvi falar de vocês em algum momento. E as pessoas que estão chegando, as meninas que estavam aqui, também quiseram vir aqui hoje para conhecer vocês, para ver a entrevista. Então, acho que o tempo inteiro a gente tem essa visão mesmo de que vocês inspiram, que vocês são resilientes, que você é confiante, que você é criativo. Então, eu queria que vocês deixassem um recado para os nossos jovens que estão sonhando com o futuro empreendedor. O que vocês diriam para eles? Legal. Eu acho que, como eu acabei de falar, primeiro de tudo, não adianta você só ter ideia, você tem que executar, não adianta. Uma ideia sem execução não vai te levar a lugar nenhum. E o mais importante de tudo é você, de fato, ter determinação para poder fazer algumas coisas. Então, por exemplo, não cheguei a citar aqui, mas comentando brevemente, eu fui um dos primeiros ex-aprendizes a virar um coordenador dentro da Checkout. E se eu tivesse insegurança, ou se eu achasse que eu não sou capacitado, se eu não cobrasse resultados, se eu não perguntasse o que eu precisaria fazer para chegar em determinado lugar, eu nunca teria feito isso. A mesma coisa com a BJoy. Então, se a gente não tivesse coragem de realmente criar as coisas, a gente não teria. Então, acho que é isso. Então, é não só ter ideia, mas de fato executar. Porque ideia todo mundo tem. Uma coisa que a gente... Peraí, pra não ficar barulhinho da cadeira. Uma coisa que a gente pesa muito é ação, né? E que eu posso indicar pra você, um conselho de amigo que já trabalhou na mesma função que você trabalha hoje, ter ideia, ter ação de fazer algo, não só como negócio próprio, mas tá na empresa, sempre entregue um pouquinho a mais do que você foi destinado a fazer algo. Então, atendimento ao cliente, entrega um pouquinho mais, que vai fazer diferença no seu futuro, porque o desenvolvimento é pra você, não é pra empresa. Sempre é pra você. Uau. Exatamente. E só pra... Você vai falar alguma coisa pra fechar? Não, só soltei o uau mesmo de... Tá. E só pra poder fechar tudo também, né? Que eu acho que é muito importante, que é uma coisa que com a internet a gente vê muito hoje, que é muitos jovens às vezes falarem, eu não vou fazer isso porque eu não sou pago pra fazer isso, ou não vou fazer isso porque, cara, não. Tipo, você realmente tem que agregar na empresa que você tá trabalhando. Você tem que pensar que tudo que você vai fazer é pra você se desenvolver, absolutamente tudo. Tem até uma citação engraçada e impressionante do Steve Jobs, que ele fez uma vez uma palestra em Stanford para os formados, e ele falou uma vez que teve uma época que ele decidiu fazer um curso de caligrafia na faculdade. Tipo, todo mundo não necessariamente julgou, mas ninguém entendeu por quê. Inclusive nem ele sabia o que ele estava fazendo. Ele falou, eu gosto disso, então eu quero fazer. E ele brincou, porque se eu não tivesse feito a caligrafia naquela época, na faculdade, depois de muitos anos, hoje o computador não teria, por exemplo, diferentes tipos de fonte, já que ele fala que a Microsoft copiou ele. Então, eu acho que é isso. Você, de fato, tem que buscar conhecimento, você tem que aprender e tem que parar com esse pensamento de que a minha vida é mais difícil do que a de fulano, por isso que fulano tem algo que eu não tenho. Tipo, não, você também consegue fazer. E a gente é a prova disso. Isso. Seja proativo, se tiver alguma oportunidade, mostre o que você pode fazer.
E tenha coragem, né? Porque eu acho que coragem que levou a gente onde a gente tá hoje. Concordo. E com certeza tem alguém de confiança do seu lado. É melhor ter poucos amigos que você pode confiar do que ter muitos e nenhum que você pode confiar. Sim. A trajetória de vocês, né, como eu já citei diversas vezes aqui, é muito inspiradora para mim, como ex-aprendiz, e hoje eu faço parte aqui do administrativo. Hoje 60%, né, do administrativo é composto por ex-jovens que passaram também por essa experiência. E começou em vocês, né, basicamente. Então, tô muito feliz, né, dessa troca, da gente ter conversado, feito a entrevista, conhecer um pouquinho mais da história de vocês. Bem, e agora pensando nisso, olhando pra frente, quais são os próximos passos? Qual é o futuro de vocês? O que vocês ainda sonham em conquistar? Legal. Acho que é muito difícil a gente falar do nosso futuro sem falar da BJoy, né? Porque uma coisa acaba levando a outra. Inclusive, graças ao nosso negócio, a gente conquistou muita coisa cedo. Então, por exemplo, os dois já têm apartamento próprio, já tem carro. Então, a gente conquistou muita coisa cedo. E, de fato, a nossa ambição é conseguir crescer a empresa, pelo menos a minha, é conseguir fazer a BJoy virar uma referência nacional, que a gente sabe que a gente é uma certa referência no mercado hoje, ali perante alguns concorrentes. Então, de fato, conseguir fazer a BJoy virar uma referência nacional e seus próximos milionários. São os primeiros ex-jovens a ser milionários? Será que tem algum? Aí vocês vão ter que voltar aqui de novo. Aí vocês vão ter que escrever o curso pros nossos check-out-anos de empreendedorismo. Trajetória. Lá na Twido. Sobre a visão que o Jess comentou, é cada vez mais a BJoy ser mais referência no setor de viagens. Então, quando a gente tá batendo 100 mil seguidores, tá até pensando um pouquinho... Acho que faz semana que a gente teve essa conversa, né? Tá pertinho pra ter 100 mil, mas a gente já foi 1.000 seguidores. Então, se você continuar, acreditar na sua ideia, bolar estratégias pra conseguir, testar, ver o que não dá certo, aprende com o seu erro também. E o futuro da BJoy agora é fora do país. A gente fala que a BJoy começou agora de fato. Então, a BJoy tava sendo um teste todos esses 7 anos. E a BJoy agora começou. Então, tem Chile, tem Argentina, tem Atacama, deserto do Atacama, tem Colômbia. Vai ter em breve Peru, quem sabe Europa. A gente tá expandindo de acordo com o tempo, mas a BJoy de fato cresceu agora. Inclusive, se quiser viajar, você assiste no Instagram lá, BJoy Viagens. Vamos deixar o link, obviamente, pra vocês, porque a gente também espera que tenha muitos check-outianos que topem fazer as viagens de vocês. Sim, legal. E, claro, a gente espera que vocês cresçam cada vez mais, se tornem grandes nomes e que virem bilionários pra gente ter mais um ex-jovem aprendiz milionário aí pra gente conversar, né? Vamos lá. Exatamente. Como eu tava dizendo, eu acho que foi muito bom. Foi uma honra pro Bercê, que já conhece vocês há muito tempo, mas pra mim também. Acho que o tempo inteiro, quando o Bercê queria trazer vocês pra entrevista, que foram várias vezes, eu fiquei muito animada pra conhecer. Quando eu ouvi a história de vocês, a confiança, a criatividade, a resiliência, me inspirou muito, assim, é um gás mesmo. E eu tenho certeza que pros nossos jovens também, vai inspirar eles para eles entenderem que existem inúmeras possibilidades. Aqui é só a pontinha de tudo para eles conseguirem chegar onde eles querem, e vocês são um grande exemplo disso. Muito obrigada pela participação de vocês. Eu que agradeço. Como a Letícia mesmo disse, é uma honra para mim estar entrevistando vocês hoje, porque quando eu era aprendiz, vocês eram a referência de olha lá, aquele garoto começou que nem você. Você pode vir pro administrativo. E hoje vocês estão em outro patamar, mostrando que nem o seu sonho, o meu sonho de aprendiz da época é o último passo. Sim. É só o primeiro passo de algo maior. E vocês ainda hoje veem o pódio que muitos jovens vão ver ainda como o início ainda de algo maior ainda. Então esse é o sentido das nossas jornadas, que sempre sejam grandiosas, né? E para comemorar isso, trouxemos presentes para vocês. Porque na época de vocês ainda não existia a iniciativa Brabos. Agora então existe. considerem esse presente uma forma de reconhecer vocês oficialmente como Brabos da Checkout. Então, por favor, dá uma olhadinha. Eita, abri errado. Ô, louco. Que legal. Nossa, vou ter que mostrar pro público quem isso aqui. Isso a gente vai colocar no extra maiorzinho pra mostrar, porque é o início de vocês. O barquinho que a gente fez com cuidado pra representar a logo de vocês e, obviamente, o óculos de brabo que vocês merecem. Que legal. Que representa o que é ser brabo na Checkout. Exatamente, gente. Ó, esse aqui quando a gente começou, em modo inicial. Pra quem achar que é mentira a história, tá aqui. A gente se conheceu com 15 dias.
E é isso, pessoal. Muito obrigado. Muito obrigada, gente. Foi muito bom. Espero que vocês tenham gostado também. Só tenho a agradecer pelo convite. Foi um momento dessa transição de começar a BJJ de fato. 100 mil seguidores, a gente começou a lembrar muito o que a gente fez no passado, que deu certo, o que não deu certo. E é aquilo, se você tem coragem, quer ajudar sua família, não se importe com vergonha de amigos, você tá trabalhando no mercado. Não, vai trabalhar, vai conquistar o seu, que vai ser recompensado no futuro. Exatamente, fico bem feliz em conseguir voltar aqui hoje depois de tantos anos. É muito gratificante, e como o Jonas falou, acho que só passando um último recado para vocês, de fato, levem tudo com seriedade. A gente começou com 14 anos trabalhando no mercado e por conta disso a gente tem a BJJ hoje, por exemplo. É isso, pessoal. Muito obrigado. Fico bem feliz em receber vocês. É isso, pessoal. Terminamos. Aproveitem o resto do evento, checkoutianos. Nos vemos na próxima. Tchau, gente. Tchau, tchau.